Se a última pesquisa que saiu agora, de um instituto chamado Barna, ou é Berna, um negócio assim, não lembro agora o nome. Depois eu posso passar a fonte. Fala que os jovens da América, principalmente jovens e adolescentes, principalmente os brasileiros, as pessoas mais interessadas em conhecer a Jesus e saber quem Jesus foi são os adolescentes. Sim. Se você pega essa mesma pesquisa, ela vai dizer que os adolescentes também são aqueles que estão mais interessados em se engajar no serviço à igreja local e a serviço, de uma maneira geral, o serviço do cristianismo, né? Da expansão do cristianismo. Tem uma coisa que o povo gosta muito de falar assim: a jovem de igreja, quando vai para a faculdade, se desvia. A faculdade desvia o jovem. É muita politicagem. É muita coisa ruim lá dentro. De fato tem, pô, sabe? Tem muito disso. Agora, se você educou o seu filho a ser um cristão dentro de casa, dentro da igreja, na rua, na escola, em qualquer canto que ele esteja, quando ele chegar na faculdade, se realmente ele for um convertido no Senhor Jesus Cristo, se realmente ele for alguém de fato contagiado pelo Espírito Santo, se ele for realmente convencido pelo Espírito Santo de que ele tem algo muito mais importante do que apenas o curso que ele está fazendo ali, ele vai chegar na faculdade com uma visão completamente diferente. Ele não vai chegar blindado, mas ele vai chegar com um objetivo completamente diferente. Eu não estou dizendo que ele não vai ser tentado na faculdade, muito pelo contrário, vai. Vai porque ambiente de faculdade acontece de tudo, sabe? Mas ele vai chegar lá com um objetivo de vida completamente diferente. O objetivo de terminar o curso dele não vai ser somente para ter uma graduação. Vai ser, primeiro, ser luz na minha faculdade e, em segundo lugar, terminar a graduação. Então, qual é o valor que eu estou querendo ensinar para o meu filho? Será que a minha juventude realmente tá assim por culpa dela mesmo? Será que os pais não têm culpa nisso também, não? Não, pô, a galera já me conhece, já sabe que é difícil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos aqui ao episódio 28 do Com a Palavra Podcast. E o nosso tema de hoje é Juventude em Missão, mobilizando jovens para impactar o mundo. E estamos aqui com um convidado super especial, daqui a pouco vou apresentar ele. E para você que está chegando por aqui pela primeira vez, se não conhece a gente ainda, meu nome é Wilson Moura e pela graça de Deus estamos aqui fazendo esse projeto desde o ano passado, junto com os rapazes, e formamos aqui essa comunidade chamada Com a Palavra Podcast. Somos membros aqui da Igreja Batista Vida Nova de Parnamirim, e estamos aqui divulgando o reino, trazendo conhecimento, trazendo essa conversa edificante aqui, quinzenalmente, por enquanto. Tem um dia que, se Deus quiser, vai ser semanalmente ou até mais, mas por enquanto, Amém. Quinzenalmente. E queria que meu amigo, meu nobre companheiro de bancada, grande, esse dia da agora até o meio do ano Até o meio do ano até o é meio do ano é nóis. Deixa eu só perguntar, não é o 29, não? Não, é o 28, pô. Porque naquele de Geandre eu falei 27 e depois de Geandre não teve outro. É mesmo, né, bicho? Eu acho que esse é o 29. Peraí, o de Jean foi 27, do pastor Anderson, o 29, mano. 29. Ei, corrige, 29. Vocês dos bastidores aí, olha no YouTube da gente e vê qual é o último episódio que a gente gravou. Mas o que saiu ontem, o de Gênero foi o 27. Saiu. Nós eu- estamos gravando aqui na quinta-feira, que dia é hoje? Hoje é 14. Ontem, dia 13, saiu o episódio 27 com o Geandre, muito bom, sobre superstições. E vai sair aí pra você, né? Isso aqui porque aqui Daniel, a gente não funciona na linha do tempo normal. É quase negócio De Marvel. da Marvel, assim, sabe? Tem um multiverso. É o multiverso do Com a Palavra Podcast aqui. Isso aqui nós estamos gravando dia 14 de março, mas vai ao ar lá para abril, não lembro nem qual dia, lá em abril, depois até eu passo para você a data direitinho. Então, você vai ter visto aí um episódio com o pastor, vai ver ainda. Já viu. Já viu. Do Geandre saiu, já saiu. E já viu do pastor Anderson também. Já Quando deve chegar ter, nesse aqui, já vai ter saído do pastor Anderson também. E também foi um episódio, meu irmão, foi top mesmo. Foi. Então, estamos no episódio 29. Agora sim, Mato, se apresente aí. Agora vai. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Madison, assim como Wilson falou, né? Também faço parte da Igreja Batista Vida Nova. Estamos aqui, né, nesse projeto que é de Deus, não é nosso, com a Palavra Podcast, para trazer, né, a Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus fala sobre assuntos sociais, né, discussões sociais,
e sempre tentando trazer de uma forma mais clara e até mais um pouco divertida, né? Para não se tornar aquele negócio engessado. E também lá na Ibavim, né? Na Batista Vida Nova, eu faço parte do Ministério dos Jovens, lidero Isso. jovens de 15 a 17 anos. Sempre Bom. esqueço de falar também, né? Sempre esqueço. Sempre eu não cito Geração Atitude, né? Nosso Ministério de Jovens da Ibavinha é Geração Atitude, também Tá tô bom pra lá. não fazer igual aquele vídeo que eu mandei no Instagram, o cara vai apresentar o pastor e passa 1 minuto apresentando o pastor. É, meu amigo, é magnânimo. Magnânimo, Não sei quantas cidades. formado nisso, formado nisso. Homem, aquele ali. Aí o cara se lembra de Paulo, né? Eu, Paulo, Escravo de Cristo. escravo de Cristo. Eu, ponto. Bem, mas está conosco hoje nosso nobre irmão Daniel. Daniel, eu não lembro. Eu tenho aqui, tá até salvo aqui, mas eu não lembro. Daniel do quê? Meu nome é Daniel Pinto. Daniel. Eu sou membro da PIB Natal, da Primeira Igreja Batista de Natal. Atuo na liderança da juventude. Na realidade, eu faço parte do colegiado pastoral da igreja, né? Eu não sou pastor conciliado, mas ali por ofício. Sim. Por Ainda, vida, né? Eu acabo fazendo o ofício de um pastor de jovens, Uhum. mas ainda não sou um pastor conciliado no momento. Eu espero estar fazendo concílio ainda esse ano, no máximo no início do ano que vem. Deus quiser. Né? Amém. Mas assim o Senhor abre as portas de acordo com a vontade dele. Sim. Atuo com missão também, mobilização missionária. Passei 1 ano da minha vida no campo missionário, no interior do estado. Tenho experiência de vida, assim, por ter vivido numa família missionária, Uhum. em comunidades da Grande Natal, né, numa comunidadezinha chamada Guanduba, ou na comunidade de Nossa Senhora da Apresentação, especificamente Jardim Progresso, ali na Zona Norte. Quando é São Gonçalo, né? São Gonçalo. É uma espécie de Povoadozinho, povoadozinho de tô ligado. São Gonçalo. Lá, escondido no meio do É, nada. tô ligado, tô ligado. Ali É mesmo. manda aeroporto por ali, não? Acho que. Não, Não, é não. antes. Sabe onde é o IF São Gonçalo? Sei. Pronto. Tu pega na lateral do IF, vai direto, até É. não ter mais pra onde ir. Quando Eu fui chegar lá lá, uma vez pega a já. esquerda. É. Quando já não tiver mais pra onde ir também, aí vai ter uma igrejinha católica, pega na rua da igreja, vai-se embora. Chega lá embaixo, quando você só vê mato pra frente, tu pega a direita. Mas pior que é isso mesmo. É. Eu fui uma vez quando eu trabalhava no aeroporto, aí tinha que comprar um bolo, não sei o que. Aí tem uma mulher que é lá em Guanduba que faz bolo. Aí eu, quem é que sabe? Aí foi. Deixa Cara, aí. vira aqui, vira Dobrou ali. no vira aqui. IFRN, aí é mato um lado, mato do outro, estrada. E a estrada horrível, né? É. E vai, esqueça da vida, vai-se embora. Esqueça da vida, só não esqueça de Cristo. É, Lá também é meio não. complicado. Ali você precisa de Cristo sempre, mas ali, Ali principalmente. Passei mais de 1 ano da minha vida indo pra lá toda semana. Massa. com meus Guanduba. pais. Amém. Você não morava lá, né? No caso aí. Não, a gente não morava lá. Meu pai, ele pastoreava uma congregaçãozinha lá, na rua Santa Terezinha. Lembro até hoje, na rua da Caixa d'Água, como era conhecido. Olha. A gente tinha essa congregação lá, uma congregaçãozinha batista. Meu pai começou a ir pra lá, liderava a congregação. Na verdade, foi meu pai quem abriu a congregação, né? Ele quem ficou à frente da congregação desde o início. A gente passou mais de 1 ano, quase 2. Acho que foi 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, mais ou menos, indo pra lá. Toda semana, toda quarta, Nossa. sábado e domingo. Marcou. Marcou. Isso você era Coisa criança na época. Eu tava chegando na adolescência ainda, devia ter 11 para 12 anos de idade no máximo. E até tava conversando aqui, Legal. né, quando o Daniel chegou. Sim, Daniel, fala teu Instagram também, né? Depois já colocar teu Instagram também vai aparecer aí. Meu Instagram é @Daniel_Pinto06. Pronto. Que eu vou colocar, né? A gente coloca lá aparecendo aí, vai aparecer na tela também. Eu tava conversando assim que você chegou, lá embaixo ainda de subir. Quando eu vi, acho que eu vi você lá naquela reunião da Jubarne. Aí eu olhei e falei, meu irmão, esse bicho parece com o Ramon. Eu falei, meu irmão. Aí, quando falou que era da Igreja Batista, lá do Natal, eu falei, rapaz, esse menino é irmão de Ramon. E ele tava conversando, teu irmão tá morando no Rio agora. No Rio. Tá morando numa rapaz. cidade, na verdade não é capital, né? Ele tá Hum. morando numa cidadezinha chamada Campos dos Goitacazes. Já ouvi Ele falar. tá... Também não sei qual é a função dele não, mas ele cuida da área, de uma parte social da Convenção Batista Fluminense. Sim, Né? sim. Ele trabalha na Junedas, uma conhecida lá, que é junta de alguma coisa de ação social, algo do tipo. Sim. E aí ele cuida de um Lar Batista, que é uma espécie de LAI daqui, né? O Lar do Ancião Evangélico. Lá é o Lar Batista, De anciãos também. de anciãos. E tem outras funções também lá, mas eu também não sei explicar muito meu trabalho dele, não. Sim. Uhum. Um abraço pro Ramon, né? Esse Ramon. Se não, ele vai assistir, né? Ele vai chegar até o Ramon Vai isso sim. aqui. Vai assistir, dá um abraço pra ele. Deus abençoe você aí na obra que ele
te conduziu, né? Eu na minha desligamento das coisas, a ver o cara focado só nas suas coisas ali. Pra mim, Ramon tava por aqui ainda, tava responsável Não, pelas já missões vai aqui ainda. completar um ano já que ele saiu. Mas também também Não faz é- muito não tempo, faz é tanto. relativamente recente, né, também. Mas hoje você trabalha com missões? Hoje? Sim, Hoje eu trabalho com a mobilização missionária na minha igreja local. sim. Dentro da É igreja. dentro da igreja. Ah. Eu coopero com a missão, assim, de uma maneira mais de um projeto mais abrangente, de certa forma, mas prestando um apoio. Hoje eu não vivo da missão, por exemplo. Hum, E eu também não vivo integralmente para a missão. Sou professor, sabe? Uhum. A minha profissão mesmo hoje é professor. sim. Mas eu não vivo da missão de um projeto missionário, de uma agência missionária Eu vou fazer aquela pergunta bem idiota, assim, de história. de história. Não é porque depois vocês vão entender. Eu fiquei, claro, eu vou perguntar, mas já quase De história. com certeza já. Tá bom, meu irmão. Então pronto, hoje o Daniel tá aqui conosco. Vamos conversar, como né, já nessa nossa parte introdutória aqui, sobre essa questão de missão, de mobilização de jovens, já que tanto ele quanto nós aqui trabalhamos com jovens, então a gente pode compartilhar um pouquinho. Lógico que mais você, talvez, na mobilização missionária, né? A gente está mais liderando um ministério local ali, com algumas ações pontuais, mas mais uma igreja local. Então hoje vai ser com certeza muito edificante para nós todos. E eu queria, desde já de início assim, perguntar a você, né, e já como você é professor de história também, a gente estava aqui antes de começar, em off aqui, conversando sobre algumas coisas com relação à nossa igreja batista, né, norte rio-grandense. E para quem não sabe, né, se você está assistindo de outro lugar do Brasil, nós somos daqui de Natal, Parnamirim, Grande Natal, né, região metropolitana de Natal. E o Daniel, inclusive, você já escreveu um livro ou está escrevendo um livro, Daniel? Eu já escrevi um e estou escrevendo outro, Hum, né? O primeiro que eu escrevi ainda não foi publicado também. Na verdade, nenhum dos dois foi publicado ainda. O primeiro que eu escrevi foi um livro que nasceu dentro do projeto missionário que eu fazia parte. Tava no campo, tava indo para o campo semanalmente, tava vivendo a missão na região agreste aqui do nosso estado, na cidade do interior. E aí eu vivi tudo isso com 19 anos de idade, né? Eu tenho 20 e vou fazer 21 agora em junho ainda. sim. Então eu vivi tudo isso ainda na mocidade, ainda na juventude. E eu sempre senti muita necessidade, eu sempre vi quando ia ter culto de jovens, aí iam fazer algum sermão mais temático para a juventude, falava de tudo da juventude, menos da missão, da importância da juventude na missão, e principalmente na missão da igreja primitiva. Hum, A gente não via tanto falar. Qual foi a importância? Tinha jovem na igreja primitiva, né? Será que quem estava lá na igreja primitiva, a membresia da igreja primitiva, eram somente pessoas de idade mais avançada ou tinha jovem também? Será que quem fez a missão lá no pioneirismo, o pioneirismo missionário, será que a juventude participou? Então eu comecei a pesquisar e um livro que foi um grande consolo enquanto eu estava no campo missionário foi o livro de Atos, né? Desde o surgimento da igreja primitiva, a obra, o envolvimento do Deus Trino na igreja primitiva. Eu comecei a pesquisar muito sobre esse assunto, então fui lá e escrevi um livro chamado Juventude e Missão, da Igreja ao Campo, sim. né? Surgiu esse. E o segundo livro que eu estou fazendo já é um livro é um livro de história, né? Narra um pouco do surgimento do trabalho batista aqui no nosso estado, como começou, dependendo da data em que eu publicar, né, o livro, eu vou ser a primeira pessoa a indicar o possível local onde começou, onde teve o primeiro culto batista na nossa cidade, lá em Natal, Massa. no estado, consequentemente, né? Mas de forma geral, de uma obra ainda maior assim de história de pesquisa, é a história da primeira igreja batista do Natal. Nós temos somente um livro de história dos batistas publicado até hoje, e é dos anos 80. Então de 80 Certo. para cá nós não tivemos mais nenhum. E o outro livro que nós temos acerca da história dos batistas é justamente um livreto comemorativo aos 80 anos da primeira igreja batista do Natal. Então é um livro que foi lançado em 1999. Sim. De lá para cá nós não tivemos mais nenhum, nós não tivemos atualização histórica, nós não tivemos produção histórica. Sentindo essa necessidade, eu curso e dou aula de história, né? Ainda estou na metade do curso, mas já dou aula. Já dá aula. Então eu uni o útil ao agradável, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de papel velho, de coisa velha assim. A minha mãe, a gente tinha um vizinho chamado Dias, e ele juntava muita coisa velha. Aí, desde pequenininho, minha mãe me chama de Vai Dias. Sempre gostei de juntar essas coisas, sempre gostei de muita coisa antiga, assim, de antiquários, de museus, Sim, sim. de ir pra praça. E eu sempre fui muito curioso do seguinte: quem foi e pra que foi?
Ia numa praça, o nome da praça era Praça Pedro Velho. Quem foi Pedro Velho? Pra que foi que ele existiu? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Pra ter o nome dele marcado. Pois né? é, então eu sempre tive essa curiosidade. E eu sempre senti a necessidade do nosso estado do porquê que a gente não produzia história acerca da nossa denominação. Do porquê era que a gente só tinha um livro. Pra vocês terem uma ideia, esse livro está disponível na Amazon. Ele não é mais publicado fisicamente. Sim. Mas ele está disponível no Kindle, na Amazon, por R$ 1,99. Caramba. Por que é que ninguém se interessa em comprar? Por que é que não tem incentivo à pesquisa e à leitura de livros relacionados à história dos batistas potiguares? A nossa história é tão feia assim para ninguém ir atrás? Será que a gente não tem nada de bom para aprender? Será que a primeira igreja batista de Natal, que está para completar 105 anos, não tem nada de bom a oferecer? Será que não tem nenhuma história marcante? E uma coisa interessante desse livro da PIB Natal que eu estou escrevendo, está em processo de revisão já, é que eu vou abordar muito da importância da juventude para a própria igreja. Das organizações missionárias. Para quem não sabe, na denominação batista, a gente tem algumas organizações missionárias. Algumas delas é a Mensageira do Rei e os Embaixadores do Rei, né? E lá na PIB nós tivemos os dois grupos. E os embaixadores foram responsáveis por iniciar pontos de pregação em outros lugares da cidade. Detalhe, eram jovens. Sim. E maioria adolescente, abaixo dos 18 anos. Então, nós tivemos pontos de pregações, almas se convertendo por meio do serviço da pregação de adolescentes. Uhum. Será que isso deve ser apagado da história? Então eu faço esse resgate, né? Eu faço essa pesquisa, resgato essas histórias que estavam esquecidas, algumas até ninguém sabia. Eu faço esse resgate, promovo um livro, escrevo o livro, e aí é esperar que Deus nos permita publicar ainda esse ano. Sim. Amém. Eu sei que não estava nem no roteiro aqui, mas nesse ponto aí. Só por curiosidade, como foi que você conseguiu esse levantar material? Porque com certeza, como não é nada tão estruturado assim, foi procurar agulha em palheira ali, pensar. Como funciona para? Foi um negócio assim, muito solitário, primeiro. Por quê? No nosso estado, nós não temos pessoas que pesquisam esse mesmo tema. Nós não temos. Tem um pastor ali que entende de história. Tá, você vai para lá, ele sabe a história que foi contada até 1980, que foi quando saiu o livro. Que é a fonte universal, né, do assunto. Tem fulaninho de tal, é professor de história, ele pesquisa sobre isso. Você ia conversar com ele, muitas vezes o cara sabia muito sobre a história dos batistas brasileiros e não sabia nada de história dos batistas potiguares. Por quê? Às vezes ele não teve acesso à fonte, né, que é esse livro, que se chama Raízes dos Batistas Potiguares, de Mário Gesiel Alexandre. Ele não tinha isso. Então o que era que eu fazia? Eu pesquisava fontes que ninguém pesquisava. Eu não fui mergulhar somente no livro. Eu fui atrás de do irmão mais antigo da igreja, eu fui conversar com ele. Você tá aqui desde quando? Não, eu tô aqui desde os anos 70. Final dos anos 70 eu cheguei na igreja. Foi. Eu preciso de tal informação. Sentava para conversar. Outra coisa, eu fui muito em bibliotecas públicas, pesquisei os livros mais antigos que envolviam algum tipo de religiosidade da cidade de Natal. Consumi muito esses conteúdos. Fui ler ata, eu li todas as atas de PIB Natal, de 1919 a 2020. Caramba. Meu amigo. Foram 101 anos de atas lidas. E isso, as últimas... das atas, que o pessoal tem a mania de ignorar Ignora a Assembleia. Assembleia Administrativa, né? Ignora a Assembleia. Isso é até uma coisa interessante. Eu acredito que vai sair, né? Até porque a Assembleia Norte-Rio-Grandense é no final do mês que vem. Então eu acredito que sai antes. A gente está tendo um hiato geracional nas nossas assembleias. Você vai nas assembleias da convenção, por exemplo, quem é que está na Assembleia da Convenção? Pastores, e nem todos. E geralmente aqueles irmãos de cabelinho já branco, quando ainda tem cabelo na cabeça. Você não vê jovem. E quando a gente vê um jovem ou outro, geralmente é questionado por um irmão mais velho. E tu viesse? Tu tá aqui por quê? Sabe? Por quê? Porque não teve não foi repassada a informação da importância da Assembleia. Uma coisa interessante das atas da PIB é que eles escreviam o nome, não somente a fala, eles escreviam também quem falou. Sim. E se tivesse algum, por exemplo, vamos decidir qual vai ser a cor da mesa. Fulaninho propôs que era preto, Ciclaninho propôs que era azul, Daniel propôs que era verde. Aparece tudo isso. Sim. E se houver discordância ou algum embate,
As atas da PIB, curiosamente, escreviam também isso. Então, era uma fonte, até então, que ninguém tinha consultado. Ninguém ia parar para ler 101 anos de atas, entende? Eu parei para fazer isso. Então, teve muita informação que eu descobri. Além disso, além das atas, teve outra coisa também que o povo ignora, mas que é muito importante. Hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, a gente envia um e-mail. Tudo que a gente vai fazer de documentação de igreja que eu falo, né? Sim, sim. Envia um e-mail. Ou então manda para o WhatsApp da secretaria da igreja. Ou manda para o WhatsApp do pastor. Antigamente era carta. Então, a PIB Natal, infelizmente, muita coisa se perdeu ao longo dos anos. Muita coisa mesmo. Absurdos, assim. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem 3 anos que eu chamo de anos perdidos. Porque foram 3 anos que não foi registrado, não tem registro de ata. Nada. De nada, de nenhum mês. Inclusive, tem de um mês, por exemplo, é 1923, 1942 e 1952, se eu não estou enganado. Acho que são essas datas. 1923, 1939 e 1952. 1923 não tinha nenhuma ata registrada. A gente tem uma ata registrada, que quem achou fui eu, uma ata em folha solta, perdida, junto dos envelopes de cartas. Sim. Então teve todo esse trabalho. Outra coisa, secretaria de igreja. Se a igreja não tiver cuidado com a sua secretaria, ela perde, não somente, além de ela ser desorganizada, ela perde a sua história. A PIB Natal, graças a Deus, a secretária que tá lá, a Virgínia, até alô Virgínia, né, mandar um alô aqui pra Virgínia. Virgínia organizou muito bem a secretaria. Colocou tudo em pasta, as atas que ela ia achando solta, ela ia armazenando em pasta e botando no armário. Então, meu trabalho facilitou muito isso daí. Só que teve outras coisas que não teve como ir atrás, porque realmente a desorganização era absurda, principalmente da convenção. Sim. Quando a gente ia atrás de ata da convenção, era um negócio muito doido. Tipo assim, abriu o armário lá do executivo da convenção, tinha história, desde quando a convenção é convenção até hoje, tudo embuloada, porque nunca teve ninguém que se responsabilizasse em organizar. Então nunca teve uma organização da história. Então eu consultei fonte que ninguém consultou. Li atas e atas, né? Tinha época que eu passava o celular, via uma ata, assim, bem dizer. Ia me cobrir, o cobertor era uma folha de papel. A sinusite atacava, a rinite Eu atacava. já tava pensando aqui. Falei, meu irmão, você não pode ter mas essas coisas, não, porque se tinha. Se tinha, eu fui curado. Mas tinha muito dessas coisas. Foi em fontes que ninguém tinha. Outra coisa, eu nunca imaginei que o Facebook fosse ser útil para algo na minha vida nos dias de hoje. Porque eu não uso muito o Facebook, né? Realmente não uso. A minha rede social lá do Facebook é muito engraçada. Só que foi o que aconteceu. Eu abri o Facebook e eu comecei a pesquisar por filhos e netos dos missionários americanos. Não tenho nada de inglês. Meu repertório de inglês é horrível, né? Não sei traduzir, e se eu ouvir eu perco a paciência porque eu não estou entendendo. Então, o que foi que eu fiz? Abri o Facebook, pesquisei os nomes dos filhos ou dos netos dos missionários americanos, mandei mensagem em português mesmo. Se fosse para responder, que respondesse. O cara usa o tradutor lá e. Eu uso o tradutor lá, né? E se ele respondesse em inglês, eu usava o tradutor daqui. Mas ficava nisso. Então eu consegui muito contato. Eu consegui fotos inéditas que ninguém mais tem. Por exemplo, eu consegui fotos da construção do atual templo da PIB Natal, que estavam nos arquivos do falecido missionário que foi pastor da PIB Natal dos anos 60, 70. Sim. Sabe? Então eu fui atrás de quem ninguém foi. As fontes que eu consultei foram fontes ainda desconhecidas, né? Nossa. Muita ata, muita carta, uma paciência da gota serena para ouvir os irmãozinhos mais antigos, mas sempre teve muito disso. Eu sempre fui muito curioso. E outra, eu sou um cara muito chato. Quando eu quero alguma coisa que não consigo, meu amigo, eu aperreio até conseguir. Então, se tinha alguma informação que eu não conseguia, eu ia atrás até, por exemplo, eu encontrei agora fotos inéditas que vai sair no meu livro. Eu consegui fotos da colocação da torre da PIB Natal. Pra quem não sabe, a PIB Natal tem uma parte chamada lança. Uma torre com a lança. Ninguém tinha foto da colocação dessa torre. Aonde foi que eu fui achar essa torre? A foto dessas torres. Num DVD de 2001 que eu achei dentro dos armários da secretaria da igreja. Fui atrás de um computador que ainda tivesse leitor de DVD, coloquei lá, achei as fotos, trouxe pra cá, sabe? Então teve todo esse negócio, pesquisar em fonte que ninguém pesquisou. Fazer um caminho inverso, né? Legal, meu irmão, legal. Isso é
Interessante. A gente acha que a gente vive Trabalho de formiguinha. É. mesmo. Formiguinha. a gente vive um tempo, hoje em dia, que as pessoas parecem que só olham pro futuro, né? A gente só tá olhando só que olha, o que é mais novo, o que é mais atual, o que é mais a última tecnologia, a última não sei o quê. Isso mesmo. Mas a gente meio que. E acho que isso até. Não vamos entrar nessa série, mas até por causa, talvez, de ideologias políticas hoje, que se quer, tipo assim, desprezar tudo o que é do passado, né? Como se toda a nossa história, tudo que nos trouxe até aqui, tudo deve ser desprezado e o que vale é de agora para frente, o novo, né? Isso mesmo. E isso é muito ruim. Isso é interessante também, só fazer um comentário rápido. Tem uma linha da história, que é a linha que é a tese que eu defendo em todo esse livro, que eu conto a história, né, da PIB Natal. Tem uma linha que fala que a cidade, ela não é apenas o crescimento de uma vila, ou um crescimento econômico, desenvolvimento populacional de um local. Sim. Cidade é a materialização de um determinado tempo histórico. Quando a gente traz isso para os diferentes contextos da nossa vida, as diferentes áreas da nossa vida, a gente repara logo de cara que a gente não está mais materializando história. Um exemplo disso é o álbum de fotografia. Teu filho não vai fazer álbum de fotografia. É. Meus filhos não vão fazer álbum de fotografias. Só que o que era que acontecia com o nosso pai, o nosso avô, por exemplo? Quando ele tinha lá a fotografia preta e branca dele, ele só mostrava a foto? Não. Ele mostrava a foto e contava a história da foto. É. E essa história ia se materializando no decorrer dos anos, né? Nunca ainda ia caindo no esquecimento. Diferente de hoje em dia, que tudo é muito virtual, tudo guarda no celular, tudo guarda na nuvem. Só que, meu amigo, se o celular caiu, quebrou, tu perde as fotos. Ah, tá na nuvem. Se tu esquecer senha e e-mail, tu perde. Acabou a história que você materializou. Sabe? Acabou. A gente não tem mais materializado a história. Minha esposa, que um tempo desse, ela falou, rapaz, tem que imprimir umas fotos, não sei o que. Fomos onde imprimir foto. Ela, não, mas tem que imprimir as fotos, é bom ter o álbum físico. Minha esposa, ela gosta dessas coisas. E aí, e você falando agora, rapaz, realmente. Porque a gente vive tudo no digital, né? Deus o livre, perde sua conta. Se eu perder meu drive, misericórdia. Do meu menino mais velho, que tem 15 pra cá, pouca coisa tem impresso, tudo tá virtual. É verdade. Acabou. Interessante. Aí vamos lá, muito bom. Vai entrar no nosso tema, puxando agora, né, saindo um pouquinho da questão histórica, que nos dá um pano de fundo legal, mas trazendo também para os nossos dias. E olhando para o nosso campo de atuação, que é de juventude. Qual, no seu ponto de vista, Daniel, qual a importância da juventude para o contexto de missão atual? Como você disse, né? Se a gente resgatar a história, lá na história dos batistas, em Natal teve um período lá que estava lá os embaixadores do rei, os mensageiros do rei lá, que eram jovens, adolescentes atuando ali. E qual a importância hoje? Talvez você acha que ainda esse potencial está escondido, porque eu sou sincero, eu não vejo, com raras exceções, pelo menos falo na minha realidade, raras exceções, a minoria dos jovens tem aquele fervor de evangelizar, de ir para uma ação missionária. A maioria nem às vezes tenta estimular, é difícil, mas no seu ponto de vista, qual a importância da juventude? Gigantesca. Absurdamente gigantesca. Por quê? Se você olhar para as nossas igrejas hoje, quase todas as áreas da igreja tem algum jovem ou adolescente. Quase todas as áreas da igreja. Isso é verdade. Quase todas as áreas da igreja. Se você for lá na PIB Natal, uma coisa interessante que aconteceu agora. Eu tenho 20 para fazer 21 anos. Eu sou o líder da pastoral da proclamação. É toda a parte que envolve a missão, evangelismo, essas coisas assim desse tipo. Tem uma outra jovem lá da igreja que está à frente da pastoral da edificação, que é toda a área de ensino da igreja. Preparação e tudo mais. São jovens assumindo ministérios estratégicos da igreja. São as áreas estratégicas da igreja. Né? Isso foi um pastor Edson, assim, louvado seja Deus pela vida do pastor Edson, mas ele é um cara que ele consegue tirar leite de pedra, assim, em muitos momentos. Mas ele olhou para a sua juventude, viu que tinha 2 jovens de potencial, trouxe para perto, colocou já para liderar. Uma coisa que tem acontecido também lá na igreja é que se você for a pastoral da comunhão também, tem jovens apoiando. A parte de mídia da igreja, geralmente é jovem e adolescente. Sim. Você vai para a parte de música, geralmente tem algum jovem. Tem que ter. Tem que ter, porque jovem gosta muito disso. Se você for para a parte, aí quando você vem para a parte de missão e evangelismo, que querendo ou não, são as partes que mais exigem tempo, esforço, dedicação da pessoa, são as áreas que menos tem. Por quê?
Porque em momento algum da sua vida, ele foi incentivado a dedicar tempo e esforço pela obra missionária de evangelização. E isso não é um problema dele. É um problema herdado de uma geração passada. Sim. E aí eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, se a última pesquisa que saiu agora, de um instituto chamado Barna, ou é Berna, um negócio assim, não lembro agora o nome. Depois eu posso passar a fonte. Fala que os jovens da América, principalmente jovens e adolescentes, principalmente os brasileiros, entre os países americanos, principalmente do país brasileiro, do país Brasil, as pessoas mais interessadas em conhecer a Jesus e saber quem Jesus foi são os adolescentes. Sim, eu vi essa pesquisa. Muito massa. São os adolescentes. Se você pega essa mesma pesquisa, ela vai dizer que os adolescentes também são aqueles que estão mais interessados em se engajar no serviço à igreja local e a serviço, de uma maneira geral, o serviço do cristianismo, né? Da expansão do cristianismo. Por que é que não faz? Porque a gente não tem paciência, pô. Sabe? Tipo, nos falta paciência, nos falta visão de olhar para um jovem que está lá afastado, esquecido. Sabe? Isso daí é uma coisa que a gente leva uma surra da Assembleia de Deus Vitória em Cristo nesse sentido, por exemplo. Se você for na Advec, olha as mídias aí da Advec para você ver. O marketing da Advec, as artes. Fora da curva, pô. Veja quem foi que fez. Com certeza eles não contrataram. Foram adolescentes e jovens. Se você for na Advec, o boy ele encontra Jesus num culto, no outro culto ele já está servindo em algum ministério da igreja. Ele vai para a igreja de manhã, aceita Jesus como Salvador de manhã, de noite ele já está apto a servir, né? Por quê? Porque eles pegam um cara lá e eles inculcam na cabeça do menino, já começa todo um processo de ensino, de paciência, de descobrir qual é a área que ele melhor vai servir e coloca no serviço. Outra coisa, que principalmente as Assembleias de Deus fazem. Primeiro o reino do céu. Primeiro é o Senhor. Primeiro é Deus. O resto é resto. Quando a gente vai para a nossa denominação, infelizmente, isso eu falo com muito pesar. Os pais de nossas igrejas, eles estão fazendo o seguinte, houve uma inversão de prioridades na vida do jovem e do adolescente. Os pais, eles chegam pro seu filho e falam assim, meu filho, estude. Vá para a faculdade, se forme, viva o que você tem para viver e depois é que você pensa nesse negócio de ser missionário de evangelismo. Meu irmão, isso é uma doença, pô. Isso tá matando. Eu sofro com isso. No grupo que eu lidero, né, de meninos de 15 a 17, tem pai que chega pra mim e manda mensagem, fulaninho não vai hoje porque tem prova segunda e ele tem que estudar. Sábado, a programação é no sábado. A programação é no sábado, ele teve o mês todinho pra estudar, ele não vai no PGM hoje porque segunda ele tem prova, ele tem que estudar. Isso mesmo, é isso mesmo. Aí me diz, é constante a culpa tá no boy ou a culpa tá no pai que desde cedo ensinou o menino a valorizar o patrício ao invés do reino? Aí ele aprende que primeiro vem o estudo. Onde é que tá o problema? Realmente o problema tá no adolescente? Eu tenho muito problema. Eu tenho muito problema com esse tipo de pensamento. Os adolescentes e jovens ainda são muito maturos, ou não tem isso, não tem aquilo, ou eles não servem pra isso, não servem pra aquilo, eles não devem viver isso agora, eu não quero que meu filho faça isso. Meu irmão, então, bicho, veja aí o que é que você tá querendo pra vida do seu filho. Porque realmente assim, tem alguma coisa muito errada. Quais são os valores que você tem ensinado? Qual é a prioridade da vida do menino? O boy vai crescer crendo que a prioridade da vida dele é fazer um doutorado, ir para fora do país, fazer um intercâmbio, aprender trocentos idiomas e voltar. Tá, e a vida cristã dele? Qual vai ser a vida prática do cristianismo na vida dele? Ele vai viver com isso tudo, tá? Ele pode conseguir o diploma, ele pode conseguir o doutorado, ele pode falar todos os idiomas da face da terra, ele pode ser o Duolingo em pessoa, sabe? Mas qual vai ser a prática da vida cristã dele? Ele vai fazer o que com isso tudo? Porque olha, veja só, quando eu, aos 15 para 16 anos de idade, eu entendi o meu chamado. Foi quando eu disse sim pro Senhor. E eu entendi isso no ambiente escolar. Os meus amigos chegaram para mim, um menino chamado Everton, primeiro ano do ensino médio. Ele chegou para mim um dia e disse assim, Daniel, tu tem cara de quem não vai ser nada na vida, mas pastor tu vai ser. Cara, Ou seja, talvez ele tenha uma ideia pejorativa, mas não sabia que estava sendo. Não, mas ele foi muito direto, ele foi direto na informação. Por quê? Porque o grupo que eu fazia parte, que era um grupo de crente na escola, me chamava de pastor. E eu não queria ser pastor. Sim. Não queria.
Minha avó passava a mão na minha cabeça e dizia, meu filho vai ser um pastor, né? Eu dizia, Deus me livre. É. Já tem Ramon, já tem pai, não tem pra que outro não. Sempre fui desse jeito. Quando eu cheguei aos meus 15 anos de idade, Deus ele só faltou abrir um letreiro de LED na minha frente e passar um slide. Sabe? Mas quando ele falou isso, eu disse, cara, tá certo, vamos orar. Comecei a orar, visitando o campo missionário, parece que o Espírito Santo de Deus gritou na minha cabeça, sabe? Ecoou no meu ser, assim. É isso que eu quero que você viva. Comendo, almoçando na casa de um senhorzinho, de uma senhorinha lá em Gargalheiras. Sabe qual era a conversa da mesa? O campo missionário precisa de missionários. Muitas ovelhas estão morrendo porque não tem pastor. 15 anos de idade, pô. Tem certeza que Deus não chama adolescente? Tem certeza que Deus não chama jovem? Chama. Agora, já pensou se eu tivesse voltado para casa, tivesse chegado pro meu pai e pra minha mãe e dito assim, pai, mãe, eu vou ser pastor, Deus tá falando, Deus tá me chamando para isso. E o meu pai e minha mãe dissessem assim, não vai não, deixa para depois. Será que hoje, termino primeiro a faculdade, será que hoje eu estaria tão certo da minha vocação e do chamado que o Senhor tem para minha vida? Será que hoje eu estaria tão certo do ministério? Não estaria, pô. E outra, tem uma coisa que o povo gosta muito de falar assim. A jovem de igreja, quando vai para a faculdade, se desvia. A faculdade desvia o jovem. É muita politicagem. É muita coisa ruim lá dentro. De fato, tem, pô. Sabe? Tem muito disso. Agora, se você educou o seu filho a ser um cristão dentro de casa, dentro da igreja, na rua, na escola, em qualquer canto que ele esteja, quando ele chegar na faculdade, se realmente ele for um convertido no Senhor Jesus Cristo, se realmente ele for alguém de fato contagiado pelo Espírito Santo, não somente consolado, porque o povo fala que o Espírito Santo é somente consolador, mas ele é também alguém que convence, né? Se ele for realmente convencido pelo Espírito Santo de que ele tem algo muito mais importante do que apenas o curso que ele está fazendo ali, ele vai chegar na faculdade com uma visão completamente diferente. Ele não vai chegar blindado. Mas ele vai chegar com um objetivo completamente diferente. Eu não estou dizendo que ele não vai ser tentado na faculdade. Muito pelo contrário, vai. Vai porque ambiente de faculdade acontece de tudo, sabe? Mas ele vai chegar lá com um objetivo de vida completamente diferente. O objetivo de terminar o curso dele não vai ser somente para ter uma graduação. Vai ser, primeiro, ser luz na minha faculdade e, em segundo lugar, terminar a graduação. Então, qual é o valor que eu estou querendo ensinar para o meu filho? Será que a minha juventude realmente tá assim por culpa dela mesmo? Será que os pais não têm culpa nisso também, não? É uma coisa a se pensar. Se pensar. Verdade. E no âmbito lá da igreja, lá que você congrega, da primeira igreja batista de Natal, né? Uhum. Você não quer falar do Natal, mas é de Natal. Você falou que trabalha na questão de mobilização. Como você tem feito lá, assim, como Deus tem lhe orientado pelo menos naquele campo ali que você tem uma influência, como você tem trabalhado isso, como você tem mobilizado o pessoal, tem tentado, assim, fazer a sua parte, como o Matos colocou muito bem. A gente que lidera, a gente tem uma parcela de... às vezes a gente está ali até lutando contra, né, a própria casa, né? Eu sempre tento dizer para os pais, olha, é uma parceria, a gente tem que trabalhar em parceria. Se a gente puxa para um lado e você puxa para o outro, fica difícil, até porque o jovem passa muito mais tempo em casa, na escola, na faculdade, seja onde for, do que com a gente. A gente tem, às vezes, 2 encontros na semana com eles, quando muito. Então, como você tem feito? O que você tem feito lá para mobilizar a sua galera lá? Então, a juventude da PIB Natal, ela passou por algumas mudanças nos últimos anos. No ano que se passou, a PIB Natal teve a saída de 2 pastores. E um deles foi o pastor de jovens, que estava como pastor de jovens na igreja há 7 anos. A pandemia também atrapalhou muito o negócio. Eu tô na PIB vai fazer um ano em maio. Maio para junho vai fazer um ano que eu tô na PIB. Nesse tempo, quem mobiliza missões na igreja, por exemplo, quem está no conselho missionário da igreja, a líder do conselho missionário é uma jovem. Dos mobilizadores, tem 2 jovens. Dos promotores de missões, tem 2 jovens. Nossa juventude, quando vai vir pro ato da missão em si, ela ainda está começando a engatinhar agora. Sim. Por quê? Porque no último ano isso não foi trabalhado. Não deu para ser trabalhado. E não foi culpa do pastor que saiu, né? Que era o pastor Ramon. Não foi culpa dele. Sim. Porque o cara era coordenador de missões da convenção. Ramon viajava a semana todinha. Sabe? Às vezes ele não tinha como trabalhar o que ele tanto sonhava com a juventude.
Além disso, houve uma evasão de jovens muito grande da pandemia para cá. Gigantesca. PIB Natal teve uma evasão gigantesca. No ano passado, a gente começou a trabalhar isso, quando eu assumi a juventude. Foi o que aconteceu. Mês de julho, eu assumi em junho a juventude. Mês de julho, primeira saída da juventude, eu carreguei a galera para um congresso de missão e vocação. Para jovens, que era o Vocari XP. Sim, Não sei se vocês eu lembro, conhecem. conheço. Carreguei a galera pro Vocari XP. Aproveitei que era aqui em Natal, né? Foi aqui na Igreja Ponte. Mobilizei a igreja, consegui levantar recursos para muitos deles. Muitos foram adotados pela igreja, alguns nem sequer pagaram, sabe? Consegui mobilizar a igreja para isso, carreguei a galera pro Vocari XP. Qual é o meu grande desafio hoje na PIB? Trazer a juventude de volta a uma visão de pertencimento e de alegria no serviço da igreja local. E estou começando agora a envisionar a igreja, a juventude, para uma missão extra parede de igreja, para uma missão extra local. Uma missão no sertão, talvez, uma missão ali em algum interior aqui nas proximidades, talvez um impacto evangelístico em alguma comunidade da cidade, sabe? Eu tenho um sonho, que é fazer um impacto evangelístico no Alecrim, de frente à Esquisita. Sim, ali na 10 ali. Eu tenho muita vontade, e eu quero fazer do jeito mais simples possível, da forma mais relacional. Alguém vendendo um bombom, alguém vendendo um negocinho, sabe? Oferecendo a venda e depois trazendo o evangelismo. Na hora de pagar, não precisa pagar não, é de graça. Mas tem algo muito maior que também veio de graça para sua vida e talvez você ainda não conheça. Legal. Trazer a juventude para esse ambiente, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha agora, né? A juventude está passando por uma reformulação, algo que a igreja está começando a perceber agora é que desde o ano passado tem um grupo base sendo trabalhado, que eu estou trabalhando com esse grupo. Então, teve outra dificuldade que foi, a igreja passou 7 anos com um pastor de jovens. Sim. Sabe? Passou 7 anos com ele. Quando ele sai da igreja, quem assume a juventude é um seminarista que tinha recém-chegado na igreja, estava há 1 mês na igreja, que ninguém conhecia, senão como irmão do pastor Ramon. Nos últimos meses agora, a igreja já tem começado a me chamar de pastor. Então, alguns jovens e adolescentes têm começado a me chamar de pastor. Então, teve todo um processo de reconhecimento do líder, reconhecimento da minha figura como uma figura de liderança da juventude, e não apenas como um líder qualquer, porque tem esse outro porém dentro das nossas igrejas. Quando se trata de juventude, às vezes os pastores eles pensam assim, é jovem, vai algum irmão aqui tomar de conta. Se trata como se fosse uma coisa qualquer. Quando na realidade era tão coisa que eu estava conversando com a minha noiva. A juventude, ela não precisa somente de um líder. Ela precisa de um líder que tenha pelo menos um senso de algumas atribuições pastorais para a vida dele. Ele tem que assumir a liderança da juventude como um ministério para a sua vida. Em qualquer área que for. Eu lidero um PGM, eu sou supervisor de PGMs. Ótimo, então você vai levar isso como um ministério para a sua vida. Por quê? Adolescente e jovem é uma fase da vida que precisa muito de um pastor. Muito. Eu participei de um evento de juventude agora em missão, uma escola de missões recentemente, no início do ano, que tinha lá, nós tínhamos pastores participando do evento, de fato. Pastores deram aula, pastores estavam lá quase todo dia, só que quando chegou na hora do vamos ver, quem foi que eles recorreram? Foi ao pastor que já estava lá? Não. Muitos jovens chegavam para mim, que estava lá como professor também, dei aula de História dos Batistas, mas eu cheguei lá para cooperar somente da maneira que eu pudesse cooperar ali. Eu não cheguei para ser a liderança do evento. Eu também não cheguei como pastor. Sim. Mas houve um reconhecimento dos meninos que estavam lá. Teve menino que no dia que eu estava indo embora, eu juntei eles, orei pela vida deles, me despedi deles e tudo mais. Teve um boy lá de Mossoró, ele me abraçou chorando, em lágrimas mesmo, de se acabar, parecia uma criança quando cai. Sabe? Ele chorando, me abraçando, dizendo assim, obrigado porque você pastoreou a minha vida. A gente viu diversas demandas e necessidades que a juventude tem, que são demandas pastorais. Pô, a juventude precisa ser pastoreada. E não é aquele pastoreio somente de observação. Sabe? Ela precisa ser observada, ela precisa ser exortada em muitos pontos, ela precisa ser ensinada. E uma coisa que não deve faltar no líder de adolescentes e de jovens é a paciência de entender a situação, ver ali qual é Caramba, por que ele é tão lento nisso daqui? Vamos trabalhar isso daqui. E ter a paciência de ir forjando o jovem.
forjando o adolescente para a obra missionária. É isso que está acontecendo na PIB Natal. Hoje você vai lá na PIB, as tias da salinha são jovens. Sabe, algumas, nem todas, mas algumas são bem jovens. Tem uma tia da salinha que tem, acho que 13 anos de idade. Tá lá, a tia da salinha, sabe? Você vai para a área de mídia da igreja, a maioria é juventude. Você vai para o louvor, nós temos alguns grupos de louvor lá na igreja, tem um que é só de jovens, sabe? E a gente vai forjando essa linha do tempo aí, essa trilha. Envisiona a galera, trabalha um grupo base, envisiona eles, traz para eles a sua visão de ministério, a sua visão de vida, de missão, a importância da missão para a sua vida, porque tem esse outro negócio. Como é que eu vou ensinar sobre missão e tentar cativar a minha juventude para a missão se eu não sou cativado pela missão? Como é que eu vou dizer para a minha juventude que missão é importante se eu não acho a missão importante? Verdade. Traga uma visão para a juventude, trabalhe esse grupo, envisione esse grupo, tenha paciência, porque é demorado. É demorado. Não se frustre com as desistências, porque é muito fácil também, acontece muito. Não se frustre com desistência. Trabalhe com eles. E outro, o pai não quer ajudar, o pai não quer contribuir. Meu amigo, vai acontecer o resto da sua vida. Enquanto você for líder de jovens, enquanto você estiver na igreja, isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo. Eu cansei de dar lição em pais de adolescentes numa igreja onde eu congreguei. Cansei. Sabe? Teve uma irmã que chegou pra mim dizendo assim, foi a filha dela e um adolescente da escola dele. Olha, meu genrinho. Como assim, genro, pô? A menina, 12, 13 anos de idade agora, como assim, genro? Não, ele me chama de sogrinha, não sei o quê. Ele parece que eles são meio afim. Assim, pronto. Eles estão meio afim, tu tá apoiando tudo. Quanto tua filha, Deus o livre, engravidar na adolescência, tu também vai dar todo apoio ao teu neto da mesma maneira? Ou tu vai exortar agora para que ela não colha o fruto de um pecado no futuro? Nada contra a criança, certo? Que isso, fique bem claro aqui. Se você é um adolescente, tá grávida, tá? Não ache que a criança é culpada, não. A culpa é sua, ela é fruto do pecado, mas ela não vai nascer com o seu pecado nos coros dela, não. Certo? Mas poderia ter havido cuidado. Por quê? A gravidez na adolescência gera riscos de todas as áreas da vida dela. Educacional, social, familiar, saúde, sabe? Todas as áreas. Então, enquanto a gente estiver trabalhando com jovem e adolescente, a gente vai ter que trabalhar na vida do jovem e na vida dos pais. Tenha paciência com tudo isso. Envisione esse grupo. Desenvolva uma metodologia de ministério. Sabe? Desenvolva os pontos fortes. Qual é o ponto forte da minha vida? O que é que eu mais gosto dentro da igreja? Eu amo o canto congregacional. Eu vou tentar aqui cativar a minha juventude pelo canto congregacional para que eles percam a vergonha e queiram louvar o Senhor no momento de culto. Eu amo o momento missionário. Então eu vou cativar os meus jovens e adolescentes aqui para que eles também sejam encorajados a trazer o momento missionário na igreja. Sabe? Envisionar o grupo. Eu tenho 3 jovens na minha igreja. Envisione, meu amigo. A melhor coisa que tem no mundo é trabalhar com pouca gente. Quanto maior o número de gente, mais trabalho. Mais difícil. Mais difícil ainda, porque são diversas mentes para você entender, diversas pessoas para você entender, e diversos pais para você ter dor de cabeça. Porque quem mais dá dor de cabeça são os pais dos meninos, né? Então tem todo esse trabalho. Envisiona o grupo, trabalha esse grupo, traz qual é a vocação, quais são os pontos fortes e fracos, tenta contagiar pelo amor à missão, demonstre essa situação, porque é uma carência na nossa igreja. Nossos jovens muitas vezes não se interessam pela missão porque eles também não foram contagiados pelo amor à missão. Seus pais não tiveram, seu avô não teve, seu tataravô não teve, bisavô não teve, tataravô não teve, ele também não vai ter se o líder dele não tem. E a pessoa mais próxima de uma figura familiar que ele tem dentro da igreja, geralmente é o seu líder. Seja o pastor, seja um líder de jovens, seja um líder de pequeno grupo. Então, traga para perto, tenha paciência com o processo. Traga uma visão para esse grupo e comece a trabalhar em cima disso. É o que eu estou fazendo na PIB. Tem surtido alguns resultados? Tem. Tem demorado em outros quesitos? Tem, mas está sendo trabalhado também. Porque tem isso também. A gente não pode trabalhar como se fosse algo começou hoje, amanhã está pronto. Né? Não é fast food. Né? Não é via delivery. Paciência. É uma construção, né? É uma construção toda. Tem uma coisa que eu também... Você falando aí, você tá falando e eu visualizando o grupo, meu grupo, né? Meu grupo não, né? O que Deus colocou para eu liderar. Tudo isso aí que você falou. Agora tem outra coisa que aí eu confesso que eu venho pecando muito nisso aí. Comparações. Horrível.
Digo isso porque eu vivi isso a minha vida toda. Que é uma coisa que o nosso pastor, sempre quando tem uma multiplicação do PGM, ele fala para os membros, não compare líderes. Só que e eu já venho pecando no contrário. Eu comparando gerações. A primeira geração que eu peguei, com o primeiro grupo, aí para a segunda, aí agora estou na terceira ou na quarta. Aí às vezes eu me pego fazendo essas comparações. Eu fico, caramba, aquela turma lá, a primeira era mais desenrolada nisso aqui, essa daqui já não é, essa daqui já é mais para isso, aquela outra não era. Eu fico fazendo essas comparações. Isso é danoso para a saúde do grupo. Demais, Muito, demais. muito, muito. Porque quando isso acontece, a gente acaba trazendo uma série de ações que não deveria. Por exemplo, a gente vai querer tentar trabalhar nos acertos da geração passada numa geração atual, que já tem outras características. A gente vai querer trabalhar da mesma maneira num grupo que trabalha de uma maneira diferente, que pensa de uma maneira diferente, sabe? Por exemplo, isso acontece muito dentro de escola, no ambiente de professor, por quê? A gente acaba, querendo ou não, a gente tem que comparar as gerações de turmas. Lá na escola eu dou aula de 6º ao 8º ano. Eu tive contato com o 8º ano quando ele estava no 6º. E agora eu volto como professor titular da turma de um novo 6º, de um novo 7º e do 8º, que antes era 6º. Aí quando eu comparo os dois 6º anos, o 8º quando era no 6º e o 6º atual, é absurda a diferença. A maneira de trabalhar muda. Se eu trabalhar da mesma maneira que eu trabalhava com eles lá hoje, possivelmente o atual 6º ano vai ser pior ainda. Sabe? No sentido de não vai ter... São erros diferentes, são acertos diferentes, são características diferentes. Então, pior ainda no sentido de que falhou nisso daqui, se eu tentar consertar essa falha num grupo que não tem, ela vai falhar em algo que eu ainda não sei. Então eu vou gerar um novo erro e uma nova dor de cabeça para eu consertar. Eu aprendi uma coisa, eu não lembro agora se foi com o Marcos, aquele Marcos Madaleno, que lá da igreja do pastor Carlitos, ou foi... Não lembro, eu realmente não lembro a fonte agora. Assim, com quem foi que eu peguei esse negócio e isso me fez refletir. Que a gente vê muito na igreja isso. O pessoal tem sempre aquela maneira de dizer, esses jovens de hoje, essa geração de hoje é a pior geração por causa disso, por causa daquilo e outro. Aí essa pessoa me fez pensar, ela falou, olha, acho que foi Douglas Gonçalves. Ele falou, olha, a geração do meu avô, quando meu pai estava na fase da juventude, meu avô, com certeza, ele dizia, essa geração desses meninos não presta. Aí, meu pai, quando estava na minha geração, que Douglas tem essa faixa da gente, meu pai dizia, deve ter dito em algum momento, essa geração desses meninos não sei o quê. E hoje nós estamos dizendo, essa geração é ruim. Ou seja, sempre a geração, esse choque geracional, esse choque de geração, a gente tem muito isso. Aí, depois que eu vi isso, eu fiquei pensando, rapaz, realmente a gente tem que parar. Porque também eu estava meio que repetindo esse discurso. Não, peraí, vai ter suas coisas ruins, mas vai ter suas coisas boas. Essa geração tem acesso a informação, acesso a ser ouvido que as outras gerações não tinham. Com certeza. Então que a gente tem que parar de ficar reclamando por causa vamos dizer, das coisas ruins dessa geração e pensar, meu amigo, nosso campo missionário é essa geração. E eles vão ter, se Jesus não voltar, né, logo, eles vão ter uma geração depois deles que vai ser o campo missionário deles. E a gente tem que parar, esse choque de geração sempre vai ter. Eu vou olhar. Isso mesmo. Eu tenho um filho de 15 anos. Às vezes eu olho para algumas coisas dele assim e falo, meu Deus do céu. No meu tempo não era assim. No meu tempo as coisas eram diferentes, não sei o quê. E algumas coisas, lógico assim, o que é pecado tem que ser combatido. Não estou falando aqui que é pecado, estou falando de geração. A galera hoje já nasce com um celular, já nasce conectado, já nasce sabendo, sabe? Eu vi um negócio interessante um dia desse falando que uma coisa que tem hoje, que eu passo por isso, nós passamos por isso, a gente não tem mais o direito à dúvida, né? Antigamente, eu que já sou um cara mais velho, mas também um pouco mais velho, a gente, às vezes, numa roda de conversa aqui, surgiu um assunto, vamos supor, falando sobre a bomba atômica, por exemplo. Uma roda de conversa aqui. Aí alguém falava, rapaz, eu acho que caiu, não foi em Hiroshima, não, foi não sei aonde. Aí o outro, não, rapaz, acho que foi em tal lugar. E ficava, a dúvida ficava ali, parava, a gente ia-se embora e não ficava uma resposta. Hoje a gente não tem mais direito à dúvida. Você está conversando aqui, surgiu uma dúvida, na hora o cara puxa o celular. Pesquisa aí. Não, foi em tal lugar mesmo, foi em tal ano, foi não sei o quê. E morreu ali a conversa. Então não tem mais esse direito. É uma característica dessa geração. Então esses desafios, nós que lideramos temos esse desafio. Por isso que às vezes até quem lidera jovem é mal visto até pela galera mais velha da igreja, né? Os sênior ali, até nós que lideramos jovens, a gente tem que ter um relacionamento muito bom com o nosso pastor titular da igreja.
Porque há esse choque. Às vezes o pastor tem uma mentalidade mais tradicional, mais rígida, e a gente tá lidando com a galera que é zero rigidez. Então a gente fica nesse meio campo ali. Tem que É isso mesmo. atrair o pessoal, tem que falar a linguagem deles, mas também tem que comunicar com o pessoal mais velho. Então é interessante isso aí. É desafiador pra gente. Né? Demais. Desafiador. Mas vamos lá. Você falou que passou um ano no interior, não foi? Isso. Foi aonde? Como foi essa experiência? Compartilha com a gente aí, Daniel. Então, Como foi isso? vamos lá. Quando eu completei 18 anos, eu já sabia o que eu queria da vida. Eu sabia que eu ia ser pastor. E eu congregava. Meu pai, quando ele sai de Guanduba, ele volta para a igreja que a gente fazia parte, passa um tempo lá e depois ele vai para uma nova congregação em uma outra localidade no novo contexto. Guanduba era uma região, aquele tipo de localidade onde o povo planta para comer. É uma cultura de subsistência. Além disso, é uma cultura muito... É uma rural, mas já muito envolvida pela criminalidade. Sim. Um exemplo, cara, era muito engraçado. Toda a vida que a gente ia pra igreja, tinham pessoas mortas em Guanduba. Toda a vida, sem brincadeira nenhuma. Poucos foram os finais de semana, os domingos que a gente foi pra igreja, não tinha caso de morte. Mas em São Gonçalo ali é pesado. Era um Santo negócio Antônio, assim ali, horroroso. tu chegou a fazer alguma coisa em Santo Antônio? Não, Aquele pro lado ali do ginásio. não. Graças a Deus, Ginásio não. do outro ginásio, né? Tem. Não, cheguei não. Ali também é. Não, pesado. mas Guanduba era horrível. Guanduba matava de manhã e tinha outro amarrado para de noite. Era um negócio absurdo. De frente à congregaçãozinha lá, sequestraram um cara que até hoje, Deus sabe onde ele foi parar. Sabe, até hoje, ninguém tem mais notícia não. E a mãe ficou lá sofrendo. Esse era o contexto de Guanduba. Quando meu pai sai de Guanduba, que volta para a igreja mãe, né, que era a igreja mãe de Guanduba, a igreja Batista Jordão e tal, a gente passa um tempo lá e depois ele vai para um novo desafio ministerial, que é a Congregação Batista Nova Aliança, que hoje ele está lá até hoje. A Congregação Batista Nova Aliança, ela fica na comunidade de Nossa Senhora da Apresentação, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, no conjunto de Jardim Progresso. Ela fica Pesado também ali. pesado, mas lá ainda é aquela região mais não ia dizer uma classe mais alta, mas é uma região menos pesada, sabe? Sim. Mais sociável. Mais sociável, os irmãos já são mais, a maioria trabalha e tudo mais, tem lá sua carteirinha assinada, é um assalariadozinho, mas trabalham, já tem um estilo de vida um pouco diferente. Se você descer um pouco mais Jardim Progresso, que foi o que eu fiz, antes de ir para o campo missionário, eu passei alguns meses trabalhando com a Jocum Natal. Jocum é Jovens com a Missão, é uma agência missionária, um grupo de missionários, né, que tem aqui no estado, aqui na cidade. E o que é que acontece? Esse foi o novo desafio do meu pai. Eu já sabia o que eu queria pra minha vida, eu sabia que eu queria o ministério. Quando Deus me chamou ao ministério, eu, pobre e iludido, achei que o recado que Deus me mandou era que eu seria um plantador de igreja no sertão. Eu achava que todo carinho que eu passasse ia ter uma igreja construída, assim, né? Ia ser igual Padrinhos Mágicos. Eu descobri que não. Meu contexto tinha sido um contexto rural com a criminalidade exorbitante. Depois eu fui para um contexto mais de comunidade, mais periférico, né? Uma comunidade mais carente, só que ainda assim com um nível melhorzinho. E depois eu tive uma nova experiência que foi numa área ainda mais vulnerável. Lá em Jardim Progresso eu visitei casas, que foi até uma coisa muito interessante da minha vida. Eu visitei uma casa que era uma casa onde o teto era uma lona, eram paredes com um pedaço de madeira, porta de geladeira, sabe? Era uma casa de um casal com muitos filhos, e um dos filhos, acho que era o filho mais velho, ele dormia no quintal com 2 tijolos e uma tábua de madeira, porque ele não tinha cama e não tinha espaço dentro de casa para dormir. E quando chovia, ele entrava em casa e ficava no canto onde não tinha goteira. Essa era a realidade dele. Mas foi uma casa alcançada. Isso era algo que estava na comunidade da igreja que eu congregava. Eu me envolvi com esse tipo de realidade, entendi esse caramba, Senhor, que coisa triste. E eu comecei a voltar a minha vida para esse sentido. Quando foi, mas ainda crendo que Deus estava me chamando para um ministério no interior, no sertão. Eu moldei toda a minha vida pro sertão. Toda a minha vida. Meu jeito de falar, eu achava que eu ia ser aquele povo que ia andar de calça jeans, chinelo, camisa de botão aberta até aqui. Sabe? Comprei um chapéu de couro. Olha aí. Tenho até hoje. Eu moldei a minha vida pro sertão. Rapaz. Moldei a minha vida pro sertão.
Chinelo franciscano. chinelo franciscano ao pecado, sabe? Moldei minha vida pro sertão. E aí eu já pensava nisso, só que essa parte da... Quando eu comecei a moldar a minha vida, na realidade eu já estava direcionado a um projeto missionário, que foi um projeto da Convenção Batista, da Convenção Batista Norte-Grandense, chamado Projeto Missionário Radical Potiguar. Esse projeto tinha duração de 6 meses, eu passei 1 ano. A gente ia apoiar um trabalho numa igreja em Santo Antônio do Salto da Onça. E, além disso, a gente tinha a missão de reiniciar os trabalhos em 2 congregações que estavam fechadas há mais de 2 anos. Lagoa Danta e Serrinha. Serrinha fica 10 minutinhos de Santo Antônio, 5 minutinhos de Santo Antônio. Lagoa Danta fica 30 minutos, 40 minutos. As meninas tinham um grupo de 5, 3 meninas e 2 meninos. As meninas foram para Serrinha, ficavam em Santo Antônio, apoiavam a Serrinha num sábado, no final de semana. No outro final de semana, os meninos iam apoiavam Santo Antônio, Lagoa Danta. No caso, eu fiquei em Lagoa Danta. Lagoa Danta foi a primeira congregação que eu assumi. Eu fui apresentado numa assembleia de associação, da Associação Agreste, como missionário do Lagoa Danta. Sabe? Eu assumi todas as atribuições da congregação. Eu pregava, eu discipulava, eu evangelizava. Detalhe, era uma igreja com mais de 2 anos fechada, e eram igrejas de realidades muito tristes, de antigos pastores e missionários que passaram por essas comunidades e mancharam absurdamente o nome da igreja. Lagoa Danta tinha uma realidade muito triste de um antigo missionário adúltero. Foi para essa realidade que eu fui. E eu fui para essa realidade como 19 anos de idade, recém-noivo. Eu me apresentei no campo dia 3, dia 13, dia 12 eu noivei de junho. Fui pro campo, essa era a minha condição. Mas estava em dupla, tinha eu e outro menino, ia lá, estava lá. Eu sentia necessidade, 2 vezes a um mês aqui é pouco. Preciso vir mais. Eu ia 3 finais de semana ao mês. Só não ia o 4 porque eu tinha que estar fazendo promoção missionária para conseguir sustento. Fui 3 finais de semana todos os meses. Né? Era para durar 6 meses, durei 1 ano nesse contexto. No meio desse caminho, o menino que me acompanhava, ele disse que não conseguia mais participar do projeto. Quando deu os 6 meses dele, ele saiu do projeto e eu fiquei sozinho. E eu costumo dizer, porque teve gente que acompanhou todo esse projeto e tudo mais, todo o trabalho da gente, e viu que teve uma mudança radical depois, na segunda metade do projeto. O projeto foi enquanto esse menino estava comigo, que era um jovem, muito dedicado. Quando ele saiu, começou a tomar um caminho completamente diferente. O sofrimento do campo missionário, eu sofri sozinho. Era diferente das meninas, por exemplo, a irmã de Eric estava nesse projeto. As meninas eram um trio. Elas iam em trio, voltavam em trio. Elas dormiam às 3 no alojamento dos radicais. Elas desabafavam uns com as outras, elas conversavam, elas tinham tempo, elas tinham gente para fazer devocional juntos. Eu não tinha. Então eu abria o dormitório sozinho, fechava o dormitório sozinho, eu fazia a minha comida sozinho, eu comia sozinho, eu ia pro campo sozinho, voltava sozinho, só ia ver gente no domingo à noite, que era o dia de culto. Ou então, às vezes, o pastor Alberto, assim, louvado seja Deus pela vida dele, ele foi o primeiro pastor que me pastoreou, né? Eu costumo dizer isso. O pastor Alberto, ele sempre foi muito presente. Só que eu não ia tirar o cara do descanso dele no dia de folga do pastor. Sim, sim. Sabe? Tinha muito disso. Eu sempre respeitei muito esse momento. Então, vivi todo esse projeto, essa segunda metade sozinho. E assim, há quem diga ainda, que é uma coisa que me entristece muito, eu sou muito chateado com isso, sabe? É uma coisa que eu ainda machuca bastante. Quem diz que o projeto não deu certo. Quem diz que o projeto Radical Potiguar não deu certo. Quem fala isso é porque não sabe de nada do que aconteceu. Não sabe de nada do que aconteceu. Mas Deus fez milagre na vida da gente. Porque a gente recebia R$175 mensais para esse projeto. Somente eu, de saída fixa com o próprio projeto, tinha 150. Eu tinha R$25 mensais, fora o dízimo, né? R$17,50, que eu era fiel no dízimo também. R$17,50, então sobrava menos de R$10. Era o que eu tinha no mês. Detalhe, noivo. Mas qual foi o grande testemunho da minha vida? O que é que eu sempre conto de sustento, assim, de como Deus dá o sustento necessário? Foi o tempo que eu mais comprei coisa para dentro da minha casa. Comprei as panelas que a gente queria. A gente comprou os utensílios de cozinha da cor que a gente queria.
do jeito que a gente queria. Foi o tempo que a gente mais comprou coisa pra dentro de casa. Ganhando R$ 175. E tendo uma saída de 167,50. Sabe? Então, teve muito disso. Nesse projeto, eu descobri que eu não sou um plantador de igreja. Se Deus um dia me mandar para plantar uma igreja, eu vou e vou muito feliz. Mas eu hoje, assim, eu olho, cara, eu não sou um plantador de igreja. Não me vi com esse perfil. Agora, qual foi o perfil que eu achei em mim dentro do projeto? Eu gostava muito de estar com o pastor Alberto. Eu gostava muito de acompanhar o pastor Alberto, de ajudar ele, de ser o auxiliar dele. E eu gostei muito de trabalhar com um projeto social que o pastor Alberto desenvolveu junto da sua esposa, Diana, dentro de Santo Antônio de Salto da Onça, numa comunidade carente chamada Baixada. Projeto social chamado Vem Brincar e Aprender. Eles davam aula de alfabetização, de matemática, informática, tudo isso, sabe? Eu gostava muito dessa área. Então eu comecei a ver minha vida tomando um rumo um pouco diferente do que eu imaginei. Eu comecei a ver a minha vida tomando um rumo de auxiliar. Entendi. De alguém que está lá para ajudar. Assumir a presidência de uma igreja, talvez. Mas nesse momento da minha vida, trabalhar como auxiliar. E aí teve um momento que foi um despertar que Deus me proporcionou. Eu sempre gostei muito de dar aula. Sempre gostei. Mas eu nunca me vi assim... tampar aqui essa panela se precisar, tampar esse buraco aqui se precisar. E durante esse tempo, eu comecei a estudar a história dos batistas. Por quê? Porque eu descobri que o primeiro casal de missionários batistas em solo brasileiro eram jovens com menos de 25 anos de idade. Recém-casados. Quando eu descobri isso, foi impressionante. Assim, eu disse, pronto, achei minha área de pesquisa. Sabe, se é aqui que eu quero ir. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto, aí eu comecei a divulgar. Aí eu também virei o garoto propaganda da história dos batistas. Comecei a divulgar essa ideia. E aí uma igreja me convidou para dar aula sobre a influência da juventude na história dos batistas brasileiros. Para uma turma de jovens. Quando eu dei essa aula, que eu vi a juventude daquela sala sair vibrando com missões, por meio do exemplo dos missionários pioneiros que eram jovens, eu disse, rapaz, eu acho que eu comecei a entender aqui o ministério da minha vida. É mobilizar a missão para a juventude. Glória a Deus. Entendi, sim, eu entendi, compreendi. E aí foi quando surgiu outra coisa. Como foi que eu cheguei à PIB? Nos meus planos, eu não ia para a PIB. A PIB não era a minha primeira opção. Na verdade, ela era uma opção, mas era aquela opção que estava ali, mas talvez. Quando eu saí do campo, algumas igrejas despertaram, mostraram interesse, sondaram, algumas falaram até sobre salário e tudo mais. Eu estava certo de que eu não ia ficar em Natal. E se eu ficasse, não ia ser numa igreja como a PIB. Eu sempre dizia, não, eu não vou nada para uma igreja com mais de 50 membros. Sempre pensei numa congregaçãozinha de 20 pessoas, de 10 pessoas. Sempre pensei nisso, porque eu sempre gostei desse tipo de igreja. Eu sempre cresci nesse ambiente. Nasci e me criei numa igreja grande, na Zona Norte, que era a Igreja Batista do Jordão, mas a realidade de vida vivencial foram em igrejas, congregações, né? E em comunidades carentes. Sim. Aí, quando eu dei essa aula para a juventude, eu disse assim, senhor, tá certo, entendi o chamado de vida, entendi o ministério, o senhor confirmou, tá bom, vou seguir nessa área. Quando eu comecei a receber as sondagens das igrejas, a maioria era para auxiliar. Algumas foram para pastoreio mesmo, teve igreja me convidando para ser pastor delas. Mas foram igrejas que eu descartei, assim, se não tem um pai nessa, não tem um pai nessa aqui Deus não confirmou. Teve uma igreja de longe, bicho, do interior, lá perto de Mossoró, que me fez convite. Sabe? Fui lá uma vez, uma igreja que estava começando agora, não era da convenção, mas era uma igreja batista, né? Com princípios batistas, mas não era da convenção. Disse, não, cara, não vou não tenho interesse. Não vejo que é de Deus, não. Oro para que vocês encontrem um pastor logo, mas não serei eu. Beleza, obrigado pelo convite, passou. E foi restando a PIB, né? A PIB foi ficando. Só que eu tava no negócio, no dilema da minha vida, que era o seguinte, eu precisava de um canto que eu chegasse e aprendesse. E eu precisava de um canto onde tivesse um pastor que estivesse disposto a me ensinar. Eu senti essa necessidade. Para quê? Para servir melhor o reino, para entender como funciona uma igreja que tenha um trabalho de juventude com um pastor de jovens que possa me ajudar. E aí foi restando, ficando a PIB, né? Quando eu cheguei na PIB, a primeira conversa com o pastor Edson foi muito engraçada. Eu disse assim, pastor Edson, olha, eu vou chegar na PIB, já era seminarista, só tô chegando na PIB, mas eu quero ser um crente. Eu quero
congregar aqui, pronto, ser aquele crente que tá lá somente para assistir o culto e aprender. Fora isso, eu não quero liderar, eu não quero estar à frente de nada, sabe? Não tenho interesse. O que eu quero é aprender. Tem uma boa EBD, a PIB tem uma EBD muito massa, sabe? Quando eu cheguei lá, era uma EBD assim, nível seminário. A apostila da PIB era um curso de teologia, sabe? Mas, caramba, que massa. Se eu vou ficar aqui. Minha primeira EBD na PIB que eu assisti aula foi Apocalipse, né? Escatologia. Escatologia. Esse caramba é aqui que eu vou ficar aqui, vou aprender aqui. Cheguei no Pastor Edson. O Pastor Edson tem... O ministério do Pastor Edson é muito interessante. Não sei se vocês sabem, mas o Pastor Edson ele tem um programa de pastoreio de pastores Não sabia. e ele tem um programa de discipulado. Ele ensina métodos de discipulado, um método específico com uma Bíblia específica, que é a Bíblia do discipulado. E ele usa, ele dá uma espécie de curso, né, de acompanhamento com outros pastores e líderes. Então, eu disse, caramba, o cara pastoreia pastor, pô, eu quero ser pastor, vou pra perto desse cara, né? E me aproximei da PIB. Cheguei na PIB porque eu ser um crente de banco. Cheguei final de abril para início de maio. Início de junho, a juventude, e aí teve outra coisa interessante. A gente falou do lance da Assembleia. Quando estava tendo a mudança de liderança, a juventude da PIB Natal se reuniu, fez uma espécie de assembleia e indicou seus liderados. Sim. E foi nessa assembleia da juventude que surgiu a indicação do meu nome e a aprovação da congregação, né? A aprovação da juventude. Assumi juventude com um mês que eu estava na igreja. Se foi Deus abrindo portas que eu não esperava. Para mim foram portas que eu fechei e Deus assim, iludido. Pá, abriu, né? Eu sei que não queria, né? Queria ficar só congregar, né? Eu queria só congregar. Mas Deus abriu essas oportunidades. Geralmente acontece isso. Acontece. Não, acontece. Deus nos chama em momentos inesperados. A gente faz os planos, mas aí Deus vai. Deus Não que é executa, desse pô. jeito, é desse É. jeito aqui. Mas o campo missionário, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu escrevo no livro e eu falo muito à juventude lá da igreja. Eu falo, cara, Deus forja a liderança no próprio ato de liderar. Deus, ele não traz ninguém pronto. Ele traz pessoas para trabalhar na vida delas. Exato. Sabe? Ele não traz pessoas prontas. O seminário não me capacitou para isso. O seminário não me capacitou para ser um pastor de jovens. O seminário me prepara teologicamente para ser um pastor correto teologicamente. Mas o seminário ele não me prepara para ser um pastor. Qual é o seminarista que sai do seminário, faz o concílio, é aprovado e já chega pronto para pastorear a igreja? Nenhum, pô. Quem vai preparar vai ser o convívio ali, né? É o convívio diário, o convívio diário na igreja, amando a igreja e servindo a Na igreja. igreja, no chão da igreja mesmo. No chão da igreja. Tô falando, Daniel, e eu só ficava fazendo as associações aqui na minha cabeça. A história de Paulo, o relacionamento de Paulo. Paulo, ele foi esse cara, você usando o exemplo lá do pastor, já assistiu o pastor Alberto. Você usando o exemplo do pastor Alberto lá no interior, né? Que você caminhou perto ali, você aprendeu com ele, hoje você está aprendendo lá com o pastor Edson. Isso é muito importante, isso é uma coisa que o pessoal despreza hoje. Muitos jovens desprezam. Aí fala até jovens, às vezes, que entendem, assim, uma vocação, tá? Lógico, tá ali meio que descobrindo ainda, Sim. mas que já entende que tem um chamado para liderança, seja na igreja local, ou seja outra. E às vezes o pessoal, muitos jovens, ele tem meio que uma arrogância, um orgulhozinho, né? Porque aquele negócio, você na posição de quem está de fora, é muito fácil de você ver o que está sendo feito e não deveria ser feito daquela forma. Isso aqui deveria ser feito assim, deveria ser feito assado, mas pouco o pessoal valoriza essa questão de aprender com a experiência dos outros e colar em alguém que tem experiência. E eu vejo em Paulo esse cara que ele tinha essa paciência, como você falou, que é muito importante para quem lidera ter essa paciência, porque quem lidera, ele tem que repetir. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que a gente vai repetir e repetir muitas vezes. Eu, às vezes, fico meio assim e tenho que repetir a mesma coisa. Mas, por outro lado, eu falo, rapaz, é através da repetição que aquela vai entrar na cabeça. E Paulo, a gente vê, quando Paulo começa as suas viagens missionárias, né, ali no livro de Atos, ele começa lá com João Marcos, depois João Marcos fica, aí ele continua, vai ele com Barnabé e João Marcos, depois João Marcos fica, continua com Barnabé, depois ele se separa, vai com Silas. E depois a gente vê Timóteo, surge Timóteo ali, que era um jovem lá, filho da Eunice, né? Eunice é a mãe dele, a avó. Eunice Lloyd. Eunice Lloyd.
E quando chega em Timóteo, pô, pense umas cartas que eu amo, assim, as cartas de Paulo são as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Aquelas 3 cartas ali, eu amo ler assim, que eu fico pensando nisso. Paulo, talvez ele já vem, estava perto do ministério dele, ele pensando, poxa, rapaz, está acabando. O que eu consegui fazer daqui talvez não passe. Mas essa obra tem que continuar. Isso mesmo. Essa obra tem que, ela vai continuar. Então Paulo vai e ele escreve, o tom que eu sinto na carta, nas 2 cartas de Paulo a Timóteo, esse tom, sabe assim, não só de um professor, mas aquele cara que está ensinando, mas está ensinando perto mesmo. Tem um tom muito amigável, assim, muito amoroso nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. E eu vejo, a gente não vê Timóteo falando, né? Não tem as palavras de Timóteo, mas para Paulo tratar ele daquela forma, eles tinham uma proximidade muito grande. E Timóteo com certeza era uma pessoa ensinável. Com certeza. Porque senão talvez Paulo teria que usar um tom mais duro, mas Paulo é muito, muito amigável, muito amoroso ali com ele. Então acho muito legal o que você falou e é uma coisa que deve ficar pro pessoal, pra galera. Seja humilde. Demais. Vai chegar o dia que você vai ser o pastor sênior, vai chegar o dia que a geração da galera de hoje, que é jovem, vai chegar a hora que eles vão estar na nossa posição. Só que, às vezes, entenda que nós erramos. Se você está vendo uma coisa que nós, que estamos liderando hoje, estamos errando, tem misericórdia de nós e tente pensar que um dia você vai estar na nossa posição e que talvez você vai estar errando também. Você não pensa que você vai ser o líder perfeito, vai ser o pastor perfeito. Não, você vai errar também. Não existe. Não existe isso, não existe. Não existe. Então, tanto isso é bom para nós, termos misericórdia com quem nos lidera, com os nossos pastores, nossos líderes, quanto o pessoal também aprender isso, ter misericórdia e cole, tente aprender. O que é bom, retém o que é bom, que Paulo já dizia, né? Retém o que é bom. O que for ruim você despreza, mas o que é bom, retém o que é bom. Então esse é um conselho muito legal que fica para os jovens, eu consegui ver nas suas palavras isso. Não, agora, interessante, você citou Paulo e Timóteo e Tito. Vamos fazer só uma observaçãozinha rapidinha aqui do livro de Atos. A caminhada começa Barnabé, não começa por Paulo. Verdade. É. A Barnabé caminhada que começa acolhe por Paulo, Barnabé. né? Isso, verdade. E tem uma coisa que algumas pessoas falam assim, que eu acho muito perigoso, certo? Concordo em partes, mas numa parte bem pequena, restrita. assim, bem restrita. É. Né? A área 51, assim, Hum. que é aquele discurso assim, eu ouvi isso de algumas pessoas. Não é um discurso muito divulgado, até porque é um discurso contra um discurso mais divulgado, né? Um discurso menor. Que fala assim, não, quando a gente fala assim, sirva primeiro aqui para depois servir lá, você tá matando o chamado de alguém. Você tá atrapalhando a vida ministerial do cara. E se o cara for um chamado para ser um missionário transcultural, você vai botar ele para servir fora do seu lugar de atuação? Eu tenho muito cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Paulo, ele se converte, ele tenta contato com os apóstolos. Isso. Ele é bem recebido? Não. Mandam ele para onde? Para Tarso. Vá-se embora para sua casa. Paulo volta para Tarso. É. Quem é o responsável por ir buscar Paulo lá em Tarso? Barnabé. Só que Barnabé faz isso depois de quê? Depois de passar pela igreja de Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, que ele vê a realidade da igreja, a vivência da igreja, ele lembra-se de Paulo. E ele vai lá em Tarso, traz Paulo para a realidade de quê? Igreja. Para o convívio de quê? Da igreja. Para que Paulo sirva a igreja, tenha a experiência de servir a igreja local, que ele não teve em Jerusalém. Depois de viver a experiência na igreja local, em uma igreja local, o que é que acontece no capítulo 13? O envio de Paulo e Barnabé. Isso. Mas o primeiro serviço veio aonde? Na Na igreja local. É. Depois nós vemos Paulo, Barnabé e Marcos. Começa o caminho, né, o caminhar missionário. Marcos, no meio do caminho, resolve desistir. A gente chega ao capítulo 15. Antes de chegar. Capítulo 15. A gente chega no capítulo 15 de Atos. Tem a cisão, né? Uhum. Barnabé volta para quem? Para Marcos, que ficou para trás. Ele fez o que ele estava fazendo, o que ele fez com Paulo. A ação de Barnabé com Marcos foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo. E tem um toque depois, a gente vê não sei qual é a carta agora. Segundo Timóteo. Que ele vai falar, né? Traga o João Marcos, ele é o último ministério, né? Ou ministério. seja, em algum momento depois Isso teve mesmo. Isso mesmo. Mas Isso. Barnabé volta para Uhum. pegar Marcos para que Marcos tenha uma realidade de discipulado. Novamente.
para que ele seja reanimado, reinserido na comunidade de fé, aprenda novamente, reanime a alegria, né, por assim dizer, vou usar essa redundância, seja alegre novamente, para depois voltar a um ministério mais longevo e mais útil, como o próprio Paulo fala. E depois disso, o que é que acontece? Quem é que continua a caminhada ao lado de Paulo? Depois que Barnabé sai? Silas. Quem era Silas? Era um líder, um chefe, um cara útil na igreja local. Da igreja de Antioquia também, né? Na igreja local. Sabe? Mandado por quem? Pela igreja de Jerusalém. Ele levava uma notícia, era como se ele fosse o mensageiro da igreja mãe em uma congregação, em uma igreja filha. Só que nesse caminhar, de alguém que já tinha experimentado a alegria da igreja local, a convivência da igreja local, enviado a uma congregação menor, a uns irmãos em terra distante, com Paulo, nessa caminhada, nessa experiência no campo missionário, o que é que Silas resolve? Resolve ficar com Paulo. Eles continuam a caminhada. Aí chega a Atos 16 e encontramos a figura de Timóteo. O texto fala, Paulo tomou consigo Timóteo, né? O texto fala isso. Só que o que é que vem antes? Fala que os irmãos daquela igreja davam bom testemunho de Timóteo. Então Timóteo era útil e servia a sua igreja local. Depois é que veio a caminhada missionária. E se a gente pega Tito, alguns pesquisadores, alguns teólogos vão dizer que Tito foi alguém que se converteu em uma das pregações de Paulo no campo missionário, resolveu seguir Paulo, aprender com ele, ser discipulado por Paulo, e mais na frente, o que é que Tito faz? Tito está onde quando Paulo escreve a Tito? Eu não lembro. Pastoreando Creta, a igreja de Creta. É verdade. Pastoreando a igreja de Creta. Quem foi que plantou? Quem era que estava lá no processo de plantação da igreja de Creta? Paulo. É passar a liderança. Ele não deixou que houvesse um hiato geracional. Nem ele, nem Barnabé. Se for ver, Paulo não foi pastor de igreja nenhuma. Ele implantou. Ele plantou e botou outro. Passou bastão. E os outros que eles colocavam eram pessoas que ele tinha pastoreado, ele tinha liderado. Quando a gente vê Timóteo virou pastor de que igreja? De Éfeso, não foi? Éfeso. Quem plantou Éfeso? Paulo. E a igreja punk, né? E Paulo. E Éfeso, João passou por lá, né? O apóstolo João passou por lá também. Não, mas é interessante a gente pensar nisso. Até você falando agora também vive outra coisa, pensando ainda em Marcos, né? Às vezes tem a tendência a descartar as pessoas. Muito. E ali meio que parece assim que Paulo desistiu dele, né? Por aquele momento. A gente não sabe o que foi que houve. Só ela disse que ele chegou, não lembro qual foi a cidade agora, chegou na cidade lá e que Marcos não quis continuar com eles. Aí não sabe se ele teve medo, porque, meu irmão, naquela época o negócio era bravo. O negócio era chegar... Hoje a gente tá no luxo. Paulo chegava teve cidade que Paulo chegou, acho que foi em Filipos, que ele foi apedrejado lá com eu não sei se lembro agora se era Parece que ele Silas. tava morto, ele... Então, assim, o negócio era bravo. Imagina a cena, velho. O negócio era bravo. Talvez, né? Alguns dizem que talvez Marcos... Desceu no cesto pendurado no muro. Na conversão dele, né? Então, talvez, assim, Marcos tenha chegado num lugar lá que Marcos falou, meu irmão, não quero isso pra minha vida, não aguento isso, não. Talvez, ele não sabe o motivo, porque a Bíblia não diz. Lucas não registrou o motivo. Só diz que ele, assim, ele parou ali e abandonou. Mas só que, talvez até na visão de Paulo, rapaz, esse menino não vai dar certo, não. Aí, como você falou, Barnabé, não, vou pegar esse menino aqui, vai comigo, vai continuar investindo na vida dele. E lá na frente a gente vê o Marcos sendo útil, sendo produtivo. Isso mesmo. Então, assim, às vezes a gente tem essa tendência de falar, rapaz, olhar pra alguém assim e falar, mas esse aí não vai dar. A gente tem essa tendência, humanamente falando. Acho que você passa por isso, talvez Matos passa por isso. E eu gosto muito de um irmão na igreja que ele usa muito, assim, uma expressão que diz que Deus às vezes, ele usa os improváveis, né? Isso mesmo. Aquela pessoa que é improvável, até nós, se nós fôssemos ver pela visão humana, somente pela capacidade humana, nós também seríamos incapazes. Então também veja isso, às vezes você está vendo alguém nascer e você não vê potencial naquele momento, mas homem, vá ministrando ali, vá falando que quem produz tem fruto irmãozinho é que a você tem palavra. que pegar na mão mesmo, assim. Tem uns que desenrola mais. Tem uns que você tem que puxar pelas orelhas. Sabe por quê? Cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo. Teve uma coisa que eu aprendi lá na escola, que vai ter uma Olimpíada de História. A escola tá pra participar de uma Olimpíada de História. Nunca fiz isso na minha vida. Sei nem o que é uma Olimpíada de História. Teve um do meu PGM que falou. Não, aí os meninos estão querendo ir, né? Estão querendo colocar a turma do 8º ano pra ir. Eu já cheguei à conclusão de que eu vou levar os piores alunos pra... Eu não vou levar os teoricamente melhores. Por quê?
Porque os melhores, eles sabem que eles são bons. Vão chegar lá, sapatinho alto. É igual o time grande quando vem jogar contra um time pequeno de sapato alto. Aham. Sim. Se lasca, mano. É. Aí leva uma cipuada, leva 1 gol, 2 gols, vê os caras lá raçudo com sua bexiga, acostumado a correr de meio-dia no sertão, Uhum. né? Chega aqui, o time grande passa mal. Tá o Souza da Paraíba aqui. É, Pelo Aí, Cruzeiro. aí o No Globo, quando Cruzeiro. ganhou do Inter na Copa do Sim, Brasil, sim, o foi. América contra o Fluminense no Maracanã. Então tem tudo isso. Baraúnas O Baraúnas contra o Vasco. Baraúnas contra o Vasco. Essa é clássica. velho. Baraúnas contra o Januário, Vasco. velho. Vasco de Romário, não era De qualquer Romário, Vasco. Vasco de Vasco de Romário. Romário. Cícero Romário. Cícero Ramalho. Cícero Romário. Cícero Cícero Romário. Romário. Então tem Verdade. tudo isso. Foi longe O que é agora. que acontece? Foi longe, Agora, foi em compensação, eu tenho lá alguns alunos que são trabalhosos que só a bexiga. Eu fico tirando onda, dizendo, vocês são um bando de terroristas. Vocês não são aluno, não. Aluno não é gente, não. Aluno é bicho. Fico tirando onda com os meninos. Mas, tipo, se eu colocar esses bichos nessa Olimpíada, talvez esses caras, eles vão dar a vida pra ganhar essa Olimpíada, por quê? Qual é a fama que eles têm dentro da escola? É a oportunidade que eles têm. A oportunidade de se redimir. Agora, isso só vai acontecer por quê? Porque eu tô com os bichos todo dia, meu irmão. Todo dia eu tô com os meninos lá. Sabe? Toda semana eu tô com eles. Toda semana eu sento pra conversar. Toda semana eu participo das brincadeiras. Toda semana eu tô jogando, chutando tampinha no corredor da escola com os meninos. Teve uma coisa da escola lá, alguma coisa que teve da escola, não sei nem o que foi também, que eu arrumei 4 pedras, botei no meio da rua, numa ruazinha, um pedaço de asfalto que tem numa rua lá, aleatório, que não sabe Deus como foi que aquele asfalto parou ali. Arrumei 4 pedras, achei uma bola, jogaram lá dentro da escola, fui jogar bola com os meninos na rua. Sabe? Um professor e um arruma de menino, um arruma de aluno, no meio da rua jogando bola. Eles dão mau Agora, valor, hein? Relacionamento, pô. É. É achar qual é o melhor de cada um. Já descobri que tem um lá que é horrível jogando bola, mas é o camisa 9 do time da escola. Não sei como isso acontece, né? Ah, no profissional tem. Empresário, No empresário, profissional empresário. tem. Os caras de camisa 9 que não chuta nada. Então, tem tudo isso, mas tem toda uma Vamos deixar caminhada Gabigol quieto. relacional de conhecer o quê? Gabigol. Vamos De chegar pro conhecer o lado bom e o lado ruim, sabe? De conhecer o que cada um tem de melhor a oferecer. E às vezes, pô, os mais trabalhosos talvez sejam aqueles que mais vão servir no futuro. Uhum. Porque são aqueles que vão ter talvez a única chance da vida dele de mostrar que ele serve para algo além da teimosia. Sabe? Verdade. Show. Talvez sejam eles. Legal. Verdade. Meu nome é Daniel. Assim, eu tava olhando, você falando agora, dando uma passada aqui no roteiro, já falou algumas outras perguntas aqui, a gente já respondeu sem ser em cima da pergunta, isso é o mais importante, não precisa ficar engessado. Mas pensando aqui na parte, até a gente já falou algumas coisas práticas, mas pensando ainda nessa parte prática, como a gente pode superar essa resistência, esses desafios de mobilizar a galera, meu irmão. A gente tá com esse pepino na mão aí. Como a gente supera essa resistênciazinha que tem do pessoal? É orar, primeiramente, consultar o Senhor e se firmar naquilo que você tá crendo que é o melhor. Sabe? Se você sente de Deus que é o melhor, fique nisso. Bicho. Dura 1 ano, dura 10 anos, bicho, permaneça. Sabe? Porque tem uma coisa que acontece muito nas nossas igrejas, principalmente as igrejas mais históricas. Tem um grupo de irmãos que, infelizmente, surgiu a expressão donos de igreja. Tem um grupo de irmãos que tá lá, já tem 15 anos que estão na igreja, 30 anos lá na Bíblia, tem uma família que tá lá desde os anos 40. Caramba. Sem guerra nenhuma, que é a família Araújo, sabe? Eles não têm nada a ver com essa coisa de donos, muito pelo contrário, são ótimos servos, são pessoas ótimas assim na igreja. Mas tipo, tem igreja que tem esses donos, esses tais donos, às vezes é um ministério diaconal meio sem futuro assim, sabe? Que quer ditar o que fazer. Isso estraga, pô. Se a gente não tem um pulso firme em relação às ações que a gente quer trazer para nossa juventude, crendo que é o melhor para elas, a gente vai ser consumido, a gente vai ser sufocado. E se a gente tá sendo sufocado, peça para sair que eles vão botar outro que vai fazer isso melhor do que você. Vai ser sufocado bem melhor do que você tá sendo. Sabe? Então, superar esses desafios. Pois como é que a gente supera? Tenha uma visão, desenvolva uma visão do ministério, envisione um grupo base, forme um grupo base, envisione esse grupo base. Coloca esse grupo base para trabalhar, não tenha medo não, sabe? O pai não deixou, manda ele falar comigo, então eu vou falar com ele. Sim. Pai e mãe disseram que isso não ia dar certo. Não, esqueçam, depois a gente resolve isso aqui com eles. Quando der certo a gente mostra, né? Mas tudo isso, permaneça firme. Olhe para sua juventude, veja o que ela tem a oferecer. Só tem uns jovens aqui que são muito bons com mídia. Pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer eles para perto. Vamos começar a pensar aqui numa série de lições acerca da missão e da vocação e colocar eles para produzirem material e publicar na internet.
Por quê? Porque eles, além de produzir o material da arte, do design que está sendo publicado, eles vão ter que ler o material que está sendo passado. Verdade. E é nessa leitura do material que está sendo passado que eles vão aprender acerca disso. Vai Hum. despertar curiosidade. Outra coisa. Eu quero trabalhar uma série de temas. Isso é muito legal também. Lá na PIB a gente tá fazendo isso. Coloque nomes absurdos nos temas. Sério, coloque nomes absurdos nos temas. Ano passado, a gente colocou verdades que precisam ser lembradas. Esse ano a gente colocou nem tudo é como você quer. O próximo culto jovem agora, o tema, foi até eu criei, mas eu nem lembro mais qual é o tema. De novo isso, ou é algo do tipo assim, né? Algo relacionado a isso. Mas que chama a atenção deles. Mas que chama atenção, que desperta questionamentos. E aí é outra questão. Se prepare, meu irmão, porque jovem faz pergunta que você nem sequer imagina, né? Se prepare, tenha discernimento, peça sabedoria a Deus, dos pés à cabeça, que é para quando esses questionamentos chegarem, que não são poucos, são muitos, você está preparado para responder. E aí, fixou a visão do ministério? Isso daqui que eu penso que seja melhor para a juventude, isso aqui é que Deus tem me dado paz. Coloque pés no chão, bote concreto em cima deles para você não ser levado, sabe? Fixe nisso, envisione o grupo que você está trabalhando e depois você começa a promover ações de expansão dessa visão. Por exemplo, lá na PIB, a gente está trabalhando muito a visão de amor fraterno, né? De criar vínculos, raízes dentro da igreja. Por quê? Igrejas muito antigas têm uma coisa que é o tradicionalismo familiar. Não é nem o tradicionalismo religioso, é o tradicionalismo familiar, que é muito pior do que o religioso. Porque o católico, muitas vezes, ele não é um católico de fato. Ele não é um religioso católico. Ele é um católico por tradição familiar. Mesma coisa acontece na igreja da gente, o que é pior. Por quê? Porque é muito mais fácil meu filho ir para a igreja só porque eu vou, do que o meu filho ser um religioso porque ele amou tanto e tornou a igreja uma idolatria para a vida dele. É muito mais fácil meu filho ser somente carregado do que ele criar raízes, não tomar cuidado com isso e transformar a igreja no ídolo para a vida dele. É muito mais fácil, sabe? Promova ações de expansão da ideia, da visão, para que, além deles, os mais próximos deles possam também ser alcançados por essa visão. Sim. É a ideia de pequeno grupo de multiplicação mesmo. Eu formo 5, que vira 15, que vira 20, que multiplica em 2 de 10, que vira depois mais 4 de 10, 8 de 10, e aí vai. Entende? Mas visiona esse grupo, trabalha muito, paciência, que a paciência de Jó aí nesse negócio, sabe? Trabalho de formiguinha mesmo, não é rápido. Quando eu cheguei pro pastor Edson, que eu apresentei os planos para a juventude, eu disse a ele, os pastores aqui pode dar certo em um mês, pode dar certo em um ano, como pode ser também que daqui a 3 anos eu tenho que estar fazendo ajuste. Mas é isso aqui que eu acredito que seja melhor. E graças a Deus a gente já viu alguns resultados. A gente viu que a juventude está mais unida. A levar a juventude para ambientes extra-igreja, a gente criou uma programação lá na PIB, a juventude chamada Fora da Caixa. Que foi a ideia que eu trouxe para a igreja. Por quê? Todo domingo a gente via jovens e adolescentes lá. Só que a gente não via esses jovens e adolescentes em mais canto nenhum, em mais reunião nenhuma, em mais programação nenhuma. Só via no domingo à noite. Então a gente estava criando uma rotina de comunhão somente para celebrações religiosas. De relações meramente para um ambiente religioso. Foi o que a gente fez. Vamos tirar a galera, vamos tirar da igreja. Né? Aí todo mundo para fora da igreja. A gente começou a fazer o Fora da Caixa. Fora da Caixa funciona onde? Na casa de um, na casa de outro, numa praia, em algum canto. Por quê? Porque essa galera começa a perceber agora que igreja não se trata somente da celebração religiosa do domingo à noite e também não se trata somente da caminhada dos seus pais para a igreja. Porque o que a gente quer não é que ele caminhe para a igreja, é que ele caminhe com Cristo e que a igreja seja apenas um ponto de parada. Sabe? Então, com essas obras de expansão, essas ações de valorização da fraternidade desse grupo, do amor fraterno desse grupo, criando raízes dentro desse grupo, faz com que esse grupo se sinta motivado a promover essa visão para outros. A gente tem uma menina lá na igreja, caramba, que eu acho assim incrível como Deus tem trabalhado com ela, por ela, assim, e a partir dela.
a gente começou a orar lá na igreja por uma juventude de milhares. Sabe, a gente começou a orar. Senhor, nos torne uma juventude de milhares. Mas eu não quero que seja só número, não. Sabe, que sejam milhares de vidas rendidas ao Senhor, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, amando a missão, servindo a missão, indo pro campo, sabe, indo para países perseguidos. É o que a gente sonha, é o que a gente ora. Aí essa menina, ela chegou pra mim um dia e ela disse assim: Daniel, eu tava na igreja, lá na igreja tem uma galeria, né? Que é um primeiro andarzinho, um pedaço do templo. Aí ela tava na galeria e ela via a igreja de cima, né? Hum. E ela viu que, ela disse assim: Daniel, eu tive meio que uma visão assim, no meio do culto. Eu tava olhando assim e eu via muitos espaços vazios nos bancos da igreja. Só que por algum acaso eu comecei a enxergar meus amigos naqueles espaços. E eu comecei assim, Deus começou a falar no meu coração de que realmente é possível ter uma juventude de milhares. E essa juventude de milhares é possível a partir dos nossos amigos. Louvado seja Deus. A visão do líder está sendo passada a um jovem que está tentando contagiar seus amigos. Quando a gente faz alguma programação para a juventude, boy, é certo. Duas certezas, uma é a morte, a outra é que essa menina vai levar amigos para a igreja ou para a programação da igreja. Sabe? Envisiona o grupo, trabalha esse grupo, vê qual é o ponto forte de cada um. Certo, a gente achou um que tem facilidade para carregar amigos para a igreja. A gente achou outro que ele tem facilidade de fazer interação entre pessoas que estão visitando a igreja. A gente achou outra que fala Libras. A gente achou outro dentro da nossa própria juventude. Sabe? E onde é que esse povo tava? Entende? A paciência de observar, achar os benefícios de cada um, trazer para perto, envisionar e expandir. Show. Então, é essa a visão mesmo, sabe? É assim que a gente vence as barreiras também. Uhum, verdade. Lá na igreja, a gente tem um projeto lá que, não sei se você já ouviu falar já, no Segurando as Cordas. Já. Que a gente faz, antigamente, começou com alguns irmãos da igreja, não foi um projeto que surgiu da liderança da igreja. Alguns irmãos da igreja. 3 ou 4. Foi, irmão Ronaldo, irmão Jonas, Dantas. Dantas e não lembro quem era a outra pessoa, mas acho que eram 4 irmãos. Por conta própria mesmo, eles começaram aí, escolhiam uma congregação batista do interior, algum trabalho missionário, e eles iam, tiravam um sábado, iam pra lá, apoiavam lá o missionário, ajudavam, faziam um trabalho de evangelismo e tal, levavam cestas básicas. E aí eles começaram a contagiar o pequeno grupo deles. Eles todos, acho que eram do mesmo pequeno grupo, começaram a contagiar o pequeno grupo, aí que era 4 pessoas, daqui a pouco estavam em 10. Daqui a pouco estavam indo 20 pessoas. Aí outras pessoas da igreja e outros pequenos grupos, quando ficaram sabendo, não, eu quero ir também, pô, legal, aí começou. Esse negócio foi crescendo, crescendo. E aí quando eu comecei a liderar os jovens lá em 2018, ainda estava bem no início, acho que eu segurando nas cordas. Estava ali naquela faixa de umas 30, 40 pessoas. Eu falei, rapaz, vamos levar os jovens também, vamos levar a galera pra ir também, porque eu sempre coloquei esse negócio. Eu me converti também bem novo. Nunca tive experiência assim de estar no campo propriamente, mas desde novo que eu gostava de ir pros trabalhos, vamos dizer assim, que eram curtos, né? Um final de semana, um sábado. E começou a envolver a galera, e a gente via, rapaz, quando o pessoal ia, o pessoal voltava alegre demais. O pessoal volta alegre, né? Volta alegre. Volta empolgado, o ânimo muda. Aí o negócio foi crescendo, aí o pastor também entrou, aí quando o pastor entrou e colocou as ideias dele, o pastor é muito estratégico, o pastor Micaías, o negócio cresceu muito. E às vezes a gente vai, atualmente nós estamos fazendo 2 no ano só. Diminuiu, antigamente eram 4, agora só são 2 no ano. Mas rapaz, quando tem assim, né, acho que os meninos aqui todos já foram. O cara volta cansado pra caramba, mas meu irmão, você Alegre. volta com aquela sensação Satisfeito. assim, como o pessoal Dever diz, é cumprido. cansado, porém feliz, né? É. Você volta, você vê, você passa aquele dia ali. Então, acho que não tem experiência melhor que a gente pode proporcionar aos jovens do que também dar essas Não tem. experiências de ir também. Se a gente tem uma experiência desse tipo. Bem, eu acho que estamos caminhando para o final, né, Matos? Sim. Quais as suas observações, considerações? Tem alguma coisa que você queira ainda perguntar ao Cara, Daniel? ele falando e eu só imaginando o PGM. Saiba que acho que eu tenho quase o dobro da sua idade, até nem calculei, mas deve ser. Quase tudo. É, Tem não. mas aprendi muito. Peço. Muito, Glória muito, a Deus muito, por muito. Aprendi, agradeço demais. Que Deus abençoe cada dia mais sua vida e ligue, né, no trabalho que Ele colocou você. Amém. Seja o do dia a dia, né, o habitual, mas como também o do ministerial, né? Amém. E aprender demais, né? Mas pode ter certeza, tem muita coisa que você falou aí que eu
Já tô imaginando aqui para utilizar no PGM que eu Amém. Glória a facilito. Deus. Glória a Deus. E desde Deus já também a gente abençoe. convida também para um dia você vir conhecer a gente. É. Uma programação aí, chamar você para É até ministrar bom também na pessoas de fora, porque tem outras visões. Pode... E assim, Dá e ideia. com certeza, às vezes nós estamos acostumados com a nossa realidade, e a nossa realidade, que pra gente é comum, talvez sirva de inspiração para você. Eu acho que com certeza. o Rodney sempre incentiva isso, e é uma coisa que, em nome de Jesus, a partir desse ano 2024, por isso que foi uma bênção até eu chegar lá na Jubarne também, e a gente se envolver mais com a juventude de outras igrejas batistas. Interessante. Falta, Porque nós, muito falta isso, é cada um trabalhando e assim, e às vezes uma coisa que tá dando certo pra você lá, eu posso trazer e aplicar pra mim alguma coisa da nossa realidade aqui, que pra gente é comum, que a gente pensa que é comum, mas que se você rapaz, isso aqui que vocês fazem é muito massa e vai servir pra vocês lá também. Então essa troca de experiência, eu acho que deve rolar mais, é necessário essa troca, porque Não, só esse momentinho aqui eu já aprendi demais. é, E pode ter certeza que eu vou utilizar muita coisa. Ah, bicho, bota em papel, pô. Papel e caneta ainda resolve hoje. ainda resolve. Sabe? Escreve ideias, coloca lá, visão do ministério. Aí vai fazendo rabisco. Assim, ó, meu pontos fortes, pontos fracos. Aí puxa uma linha, pontos fortes, pontos fracos do PGM. E vai fazendo anotação, pô. Porque isso ajuda muito. A gente acaba sendo muito prejudicado, justamente por causa da ideia da. O virtual é muito importante, a tecnologia ajuda muito. Só que quando a gente se prende muito a isso, a gente vê as ideias na internet e fala, vou fazer no meu PGM. dá Não certo. tem nada meu. Qual é a ideia que a gente coloca? Qual é a metodologia que a gente tem criado para o nosso ambiente? Por quê? Porque quem conhece o ambiente que está desenvolvendo alguma coisa é quem está vivendo isso. Uhum. Entende? Então eu disse, eu vou implantar no meu PGM a visão que fulaninho implantou. Aquela questão da comparação também que acontece muito, né? Só deu certo no dele, será que vai dar no meu, pô? Analisa no papel, sabe? Coloca no papel, é sempre muito útil. Papel Verdade, e caneta legal, ainda verdade. Legal. funciona. Pois, meu irmão, agradecer demais a você, a sua disponibilidade. Eu não sei como é que tá a sua agenda, a sua vida, a sua correria, mas só o fato de você estar aqui, você vir aqui e participar conosco, nós ficamos muito honrados, muito agradecidos. Eu É, fico agradecido demais O também. Gianni também veio, foi uma benção aqui o tempo que tivemos com ele. E com certeza essa nossa conversa aqui, assim como foi, né, edificante para nós, a nossa propósito aqui, a nossa motivação é que isso também incentive outras pessoas, que isso também desperte outras pessoas. Então, agradeço muito a você. Deus abençoe sua vida lá na sua congregação, lá na sua igreja, lá no seu ministério atual. Na sua vida toda você tem pela frente. Você é um cara novo, muito novo. Com certeza Deus vai fazer muitas coisas em você e através de você. Amém. Na nossa pouca conversa aqui, eu percebi que você tem um coração que ama o Senhor, que ama a obra. De servo. E isso, meu irmão, é o que importa, assim. Espero daqui a 10, 20 anos a gente ainda tendo a amizade, a gente se encontrando e lembrando, certeza, rapaz, olha, né, Com lá em certeza. 2024 a gente tava lá conversando no podcast. O podcast vai crescer de gravar um outro episódio Com certeza, com falando sobre o certeza. resultado dessa conversa aqui. Com certeza. Essa Com conversa. certeza. A expectativa é sempre de algo melhor mesmo, sabe? Até porque a própria Bíblia nos conforta em relação a isso, quando fala que os planos do Senhor são maiores e melhores. Né? Uhum. Então é confiar nisso mesmo, sabe? O melhor tá por vir. Nós somos limitados, né? Nós Com vemos certeza. o hoje e o ontem. É. O amanhã, né, tá nas mãos de Amanhã, Deus. até planejar, talvez não dê certo. né? Então, Verdade. crê no Senhor mesmo. Já dizia Tiago, né? Vocês façam planos, mas se o Senhor quiser, faremos isso ou Se o aquilo. Senhor quiser. Os nossos planos, e assim, e não é para nós, né? Nenhum de nós aqui tá buscando riqueza, nem você tá Isso buscando mesmo. riqueza, a gente tá buscando vidas para o reino, alcançar Isso vidas, mesmo, isso incentivar jovens a servir e a cair no campo, já dizia o Senhor Jesus, né? A seara é grande e poucos são os Poucos são os ceifeiros. ceifeiros. Poucos mesmo. Então, Deus abençoe sua vida ricamente, meu irmão. Eu fico agradecido. Queria agradecer muito aqui a vocês também. E teve um presente, É um canto bom. presente aqui, ó. Aí, Ó, nós recebemos presente, rapaz. E a dois gente- Playstation. Ó, Ah, aqui, ó. 4002. Manancial, Primeira Igreja Batista do Natal, Senhor de gratidão. Esse manancial aí foi o massa. comemorativo aos 100 anos de nossa igreja. Né? Todos os anos a a torre. convenção traz, né? A torre, mano. Só que aí a PIB fez esse daí comemorativo há 5 anos atrás. Massa. Trouxe um Massa. pra cada um aí, trouxe mais umas bugigangas de presente pra vocês que a Ah, juventude Mauro, mandou. tem um.
Vai mostrar? Bora mostrar, já mostrei aqui, já mostrei aí. Arrasta pra cima. Pra cá, é? Aqui, arrasta pra cima. Pra cá. Aí, valeu, meu irmão. Valeu Obrigadão. mesmo. Obrigadão. E eu tenho até um presente pra você. Os nossos meninos estão aqui na apoio. Nem falou, né, rapaz? Tá, o É. Davi e o Coreia tá aqui hoje. Lá embaixo, Tamo lapidando o esse Davi dia. e o Coreia tem uma Bíblia em cima daquela mesinha marrom. Assim que desce da escada, pega lá, por favor. Aí também tem um presente pra lhe dar que eu já ia esquecendo. Eu ia trazer aqui pra cima, mas na correria arrumando as coisas eu não trouxe. Né, pegar ali. Vixe, eu volto aqui amanhã. É assim, sempre assim, eu volto aqui amanhã. Eu tenho um presente também pra lhe dar. E enquanto os meninos estão trazendo presente, vou logo avisando a vocês aí. Você que tá. Tá em qual câmera? Tá nessa de cá? Nada do meio. Na de lá? Pronto. Você que chegou até aqui, né, nesse momento. Se você assistiu pela primeira vez nosso podcast aqui, não se inscreveu no canal aí, se inscreva aí. Se você estiver também ouvindo por outras plataformas, né? Em nome de Jesus, vamos começar também a colocar em outras plataformas. Por enquanto estávamos no YouTube, mas vamos começar em outras plataformas também. Então, se você chegou de alguma forma, segue aí, acompanha o nosso trabalho, comente, sabe? Manda nos grupos aí a sua divulgação. Você pensa, não vai fazer diferença, não faz. Alcança mais alguém e essa pessoa vai conhecer. E a gente sabe que as plataformas, elas trabalham com isso. Tem que ter interação, tem que ter lá comentário, tem que curtir, tem que compartilhar para que isso tenha uma relevância e seja indicado para outras pessoas. Senão a gente fica sempre apenas naquele grupo ali. A nossa intenção realmente é crescer, alcançar pessoas. E isso, essa aí mesmo. Pronto. Ah, legal. Essa aqui eu não sei se você já tem. Essa aqui é boa, que tanto ela serve para você estudar, quanto também, sabe, no caso ali que precisar de expulsar um demônio assim. Essa aqui é boa. Essa aqui Dá no meio dele. Isso, essas bíblias aqui, nós recebemos doação também. O pastor Júnior Firmino, que é lá da nossa igreja do Sertão Presente, ele recebeu essas bíblias para doação. Essas bíblias não são vendidas. É uma bíblia muito boa, você vai ver ela, que ela é um recurso ali para estudo também. Ela tem todo versículo nela tem uma explicação, uma nota de explicação, é muito legal. Espero também que ele ajude, que seja bênção também para você. Eu sei que você é um cara que gosta de ler, gosta de estudar, mais uma ferramenta. Além das ferramentas que você já tem, mais uma sempre é válida. Então, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu, Daniel. Valeu, galera. Deus é bom, o diabo não presta, viu? Isso é verdade. Se liga nisso daí. Firme no Senhor Jesus. Amém, Caminhando, amém. cantando e seguindo a canção. Amém. Valeu. Valeu.